Sua mãe viu que você completou 18 anos e ainda não deu a ela um neto para brincar. Em um acesso de raiva, ela te jogou na casa da amiga bonita dela, sonhando com essa bela tia que você conheceu desde pequeno. Você, sem perceber, tirou o papel higiênico essencial para a decolagem. Mas, justo nesse momento, a tia Xinguixa entrou de repente. E você também inesperadamente ganhou o sistema da Xinguixa. Recompensa, função de olho de visão de raio-x para o anfitrião. Neste momento, a tia Xinguixa estava deitada na mesa, sofrendo. Como eu pude ser cego a ponto de olhar para algo assim? Você ficou completamente confuso com essa cena. Ficou paralisado por alguns segundos e então se aproximou, batendo suavemente nas costas da Xinguixa. Tia Xing, o que aconteceu? Mas a Xinguixa não respondeu. Ela apenas continuou deitada na mesa, puxando o cabelo. Ao ver isso, você a abraçou com carinho. A Xinguixa, que normalmente era travessa e encantadora. Neste momento, ela estava tão frágil como uma boneca de porcelana. Tia Xing, não se preocupe, por favor. O que exatamente aconteceu? Vá com calma. Depois de um bom tempo, Tia Xing finalmente se acalmou. Ela se sentou lentamente, mas seus olhos estavam vermelhos. Seu rosto ainda estava irritado. Que idiota! Ele não vai voltar do exterior. Ele ainda levou tudo que havia em casa. Ele até contraiu dívidas de dezenas de milhões em meu nome. E então fugiu para o continente com seu grupo. E passou o resto da vida com aquelas garotas. Tia Xing estava tão furiosa que tremia. Depois de ouvir o relato de Tia Xing, você entendeu toda a situação. Ao ver isso, você rapidamente pegou um cartão de crédito do seu quarto e entregou a Tia Xing. Tia Xing, este é o prêmio de mais de 200 mil que ganhei em competições de basquete nos últimos anos. Mais de 200 mil em prêmios obtidos. Use isso por enquanto. O restante nós pensamos em como resolver depois. Nesse momento, de repente, uma voz ecoou em sua mente. Detectou um ato de bondade de nível de ruína total do hospedeiro. Sistema de um ato de bondade por dia vinculado com sucesso. A cada ato de bondade que você completar, você receberá recompensas inesperadas. Você ficou inicialmente surpreso com essa súbita voz em sua mente. Depois de se recuperar, você imediatamente sorriu. Não é este o momento de mudar seu destino? Mas esse nome do sistema parece meio estranho. Um ato de bondade. Tia Xing, um ato de bondade. Desculpe. Você de repente mostrou um sorriso estranho, olhando para o cartão bancário em sua mão. O ato de bondade imediatamente não pôde ser contido. As lágrimas que ela havia conseguido conter com dificuldade jorraram novamente instantaneamente. É tudo culpa minha. Eu envolvi minha família. Seus olhos se encheram de lágrimas. De repente, ela se lançou em seus braços. E com muita força. Neste momento, você ainda está imerso na vinculação do sistema. Em meio à enorme surpresa do sucesso. Num instante, um leve e elegante perfume corporal pairava na ponta do nariz. Em seguida, uma sensação ampla e macia. Depois de voltar a si, você viu Xinguixa encostada em seu abraço. Seu corpo delicado tremia. Você ficou momentaneamente atordoado. Será que essa Xinguixa está testando sua determinação? Após respirar fundo, você a acariciou nas costas e disse palavras de conforto. Tia Xing, não importa o que digam sobre ser um fardo. Você é a melhor amiga da minha mãe. Seus problemas, naturalmente, são meus problemas também. Além disso, são apenas algumas dezenas de milhões. Com certeza conseguiremos pagar. Afinal, Tia Xing, você ainda é tão jovem, como uma garota de 18 anos. Nós vamos pagar devagarinho. Você disse com muita confiança. Afinal, temos um sistema agora. Vamos faltar com algo? Ao ouvir isso, o ombro de Xinguixa estremeceu levemente. Levante a cabeça, olhando para você com os olhos cheios de emoção. Em seguida, ela soltou uma risada. Ainda tem 18 anos. A tia já está velha. Logo, Xinguixa ajustou sua mentalidade. Ouça o que a pequena diz. Nós vamos devagar. Agora vamos esperar a tia vender algumas bolsas e joias. Esta tia já pegou. Depois, devolverei 1 milhão para o meu pequeno Mu. Em seguida, Xinguixa correu para cima. Na sala de roupas, ela começou a revirar tudo, para procurar joias e bolsas. Jin detectou a generosidade do anfitrião. Recompensa, olho de visão. Em seguida, um brilho dourado apareceu repentinamente em suas pupilas. Em um instante, você sentiu tudo ficar embaçado à sua frente. A cena mudou instantaneamente. Como se pudesse ver através de toda a ilusão. Mesmo através do chão. Você poderia ver toda a cena do porão. De forma inexplicável. Você levantou a cabeça e olhou para o teto. Justo ali era o quarto de Xinguixa. Por curiosidade, você começou a procurar por toda parte. De repente, seus olhos se estreitaram. Era uma borboleta.
Apenas vi que havia uma marca de borboleta na cintura de Xing Yishan. Parecia que estava batendo as asas. Era deslumbrante, de uma beleza incomparável. Você rapidamente balançou a cabeça. Não olhe para isso. Se você continuar olhando, Barré provavelmente não vai aguentar. Do outro lado, Xing Yishan se curvava em busca de joias, enquanto procurava por caixas de joias no armário. De repente, teve a sensação de estar sendo espionada. Suas sobrancelhas se franziram levemente. Por que estou me sentindo estranha? Será que alguém está aqui? Não sabia que este era seu closet. E não havia mais ninguém aqui. Xing Yishan balançou a cabeça. Continuou a procurar suas preciosas joias. De repente, adquiriu uma nova habilidade. Por um tempo, você se divertiu imensamente. Continuamente olhava ao redor de toda a mansão. Nesse momento, você de repente notou uma pintura na parede. Atrás, há 12 barras de ouro. Ao ver isso, você imediatamente pegou o celular. Começou a verificar o preço de recompra do ouro de hoje. O preço por grama é 666 yuan. Então, essas 12 barras de ouro já devem valer quase 8 milhões. Isso é um golpe de sorte. Você achou que aquilo poderia esconder mais coisas. Quando você ativou a visão novamente e começou a olhar ao redor de tudo no quarto, mas não encontrou nada. Você pensou um pouco e estava prestes a contar a Xing Yishan. No momento em que levantou a cabeça, suas pupilas se ajustaram automaticamente. Neste momento, Xing Yishan estava na ponta dos pés, alcançando a caixa de joias no topo do armário. A calça de yoga justa acentuava seu corpo perfeito, revelando curvas de tirar o fôlego. Você respirou fundo, pegou a pequena caixa de ouro, ajustou suas emoções e subiu rapidamente as escadas. Tia Xing, veja, eu encontrei isso. Yishan pegou a caixa com uma expressão confusa. No momento em que abriu, ela regalou os olhos. Suas mãos também começaram a tremer involuntariamente. Tantos barras de ouro. De onde isso veio? Você foi ao banco? Não. Eu encontrei isso no compartimento secreto da parede do escritório. Estava escondido um pouco fundo. Você explicou sorrindo. Escritório. Compartimento secreto. Como eu não sabia disso? Xing Yishan parece ter pensado em algo. De repente, agarrou sua orelha. Com um sorriso forçado, disse: Seu pestinha, como você sabia que havia algo na parede? Foi aquele filho da mãe que te contou. Dizer: O que mais você e aquele filho da mãe estão escondendo de mim? Você imediatamente fez uma careta de dor. Apressou a mão. Ai, minha querida tia Xing. Isso é o que eu descobri por acaso. Eu disse que posso te ver através. Você acredita? Xing Yishan semicerrou os olhos e mostrou um sorriso inquietante. Cresceu, hein? Agora sabe como provocar a tia, né? Você pode ver através. Então você está dizendo que a tia é vista por você todos os dias? Então, diga-me que cor a tia está usando hoje. Se você errar, não culpe a tia por te mal interpretar. Dito isso, Xing Yishan abriu as mãos. Sentou-se à sua frente. Seus olhos tinham um toque de astúcia e zombaria. Ao ver isso, você virou a cabeça imediatamente. Não se atreveu a olhar diretamente para ela. Olha só. Por que não está olhando? Você não consegue ver através das coisas? Ou será que o corpo da tia tem um certo apelo para você? Xing Yishan claramente não acreditava no que você dizia. Você, sem opções, deu de ombros. Nos dias de hoje, mesmo dizendo a verdade, ninguém acreditaria. Já que Xing Yishan insistiu, então você não seria educado. Enquanto olhava sem pudor, você inventou uma desculpa qualquer. O que eu vou dizer, tia Xin? Como você poderia não ser atraente? Você não sabe que eu penso em você todas as noites? É só que eu pensei que na biblioteca. Com certeza havia coisas que deixei para trás. Apenas procurei um pouco. Não esperava que realmente tivesse encontrado. Xing Yishan ficou um pouco desconfortável com seu olhar. Suas bochechas também ficaram levemente vermelhas. Ela limpou a garganta, tentando disfarçar sua confusão. É tão simples assim. Você acenou com a cabeça. É tão simples assim. Ao ouvir isso, Xing Yishan abraçou sua cabeça e, com a mão, acariciou sua orelha enquanto dizia: A tia machucou o pequeno Mumu? Venha. A tia vai soprar para você. Pequeno Mumu. Você pode aprender, seu bobão. Além disso, o que você quer dizer ao pensar na tia todas as noites? Assim que terminou de falar, Yishan parece ter pensado em algo. Não pôde deixar de perguntar. Eu ouvi dizer que vocês jovens estão muito em alta com o método de adormecer rápido. Tem a ver com o que você pensa sobre a tia? Depois de um tempo, você foi abraçado de uma forma que dificultou sua respiração. Apenas perguntei: Tia, eu não consigo mais respirar. E Yishan finalmente percebeu. Seu rosto estava bem vermelho. Ela soltou a mão um pouco envergonhada. Para mudar de assunto, ela pegou uma barra de ouro e então bateu com força na parede, dizendo com raiva:
Para aqueles que só compram e compram. Nem para a mamãe conseguem deixar algo à vista. Não me faça te encontrar. Caso contrário, eu não vou te perdoar. Olhando para a animada Ishan, você rapidamente desviou o olhar. Não consigo olhar. Estou um pouco tonta. Um momento depois, o ânimo de Ishan foi se acalmando. Então, ela te puxou e começou a calcular o valor desses itens. Deve haver cerca de 10 mil. Mas ainda assim não consegue cobrir quase 60 milhões de dívidas. Trabalharam a manhã toda. Xiao Yishan se sentia exausta. Depois de arrumar os cabelos soltos, ela brincou com você, dizendo: Pequeno Mumu, depois de tanto tempo de agitação, a tia está toda estressada. Está pegajosa. Estou me sentindo muito mal. Preciso ir fazer algo. Preciso ir relaxar um pouco. Você pode brincar sozinho por enquanto. Tem algumas coisas legais no armário da tia. Mas tudo isso já foi usado. Você não deve pegar nada sem permissão. E também tem saltos altos. A tia ainda vai usar isso mais tarde. Você não deve usar isso para fazer coisas erradas. Mesmo que você limpe depois, não pode fazer isso. Maqui do pequeno pastor. Você precisa se comportar e ouvir. Não aproveite que não estou por perto. Não se recompense secretamente. Depois de falar, Yishan se levantou e foi para o banheiro. Neste momento, Xin Yishan caminhava enquanto murmurava para si mesmo. Parece que vou ter que procurar algumas mulheres ricas e bonitas. Me empreste um pouco para me ajudar. Se não der certo, vamos fazer o Xiao Mumu vender uma imagem sexy. Afinal, aquelas garotas estão com vontade de algo como o Xiao Mumu há muito tempo. Vendem apenas o corpo, não o coração. Isso não é considerado namoro, certo? Eu também consigo fazer amigos. Observando a silhueta encantadora de Xing Yishan, você ficou sem palavras de repente. Isso foi dito de propósito para si mesmo, não foi? Se não fosse pela idade dela que realmente está lá, apenas olhando para a aparência e o que foi dito. Quem em sã consciência acreditaria que isso é um ventre velho? Mãe, a mãe. Afinal, quem é o coelhinho branco? Quem é o lobo mau? Foi apenas um mês. Seu querido filho na frente da sua amiga íntima. É tão puro quanto uma folha de papel em branco. Sem mais preocupações. A energia de Xing Yishan parece ter voltado ao normal. Uma atitude otimista e positiva. Até mesmo tomando banho, começou a cantarolar uma musiquinha. Você também começou a apreciar a versão moderna da Bela saindo do banho. Mas foi nesse momento. A voz etérea do sistema de repente soou novamente. Detectou que o anfitrião fez uma doação de barras de ouro. Recompensa, aumento de atributos. Assim que as palavras foram ditas, você sentiu claramente seu corpo se tornando mais forte. As linhas musculares de todo o corpo ficaram mais definidas. O que mais me alegra é que Barret também foi promovido. Antes era do tamanho de uma xícara de chá. Agora, de repente, ficou do tamanho de uma tigela. Você simplesmente ficou de pé no closet, começando a se admirar. Isso é simplesmente um deus do hormônio em forma humana. Nesse momento, a porta do banheiro se abriu de repente. E Xing Yishan, enrolada em uma toalha, cuidadosamente espiou com a cabeça. Ela esqueceu que havia levado suas roupas de troca para dentro. E acabou vendo sua figura majestosa. Há uma forte sensação de pai. Com um ar bem paternal. Os olhos de Xing Yishan instantaneamente se arregalaram. Como se sua visão estivesse paralisada. O pequeno Yisherry, que estava levemente aberto. Neste momento, estava ainda mais surpreso, sem saber o que fazer. Uma única gota cristalina de saliva escorria pela lateral da boca, formando um fio. E não pude deixar de ficar hipnotizado. Um traço de pânico passou pelos olhos de Xing Yishan. Um rubor rapidamente surgiu em seu rosto, se espalhando da raiz da orelha até a bochecha. Jinping, instintivamente, se virou. Tosse, pequeno. O que você está? Ao ouvir isso, você se virou e disse: Tia, você já tomou banho? E Yishan, sem perceber, desviou o olhar para baixo. As pupilas tremularam instantaneamente. Meu Deus! Isso ainda é humano? Ainda não. Lançou rapidamente uma frase. Xing Yishan fechou a porta do banheiro com força. Seu corpo todo estava colado na porta de vidro. Ofegante. Seu coração começou a bater descontroladamente. O som do batimento podia ser ouvido no banheiro silencioso. Fechando os olhos, apareceu uma figura perfeita. O rosto de Xing Yishan instantaneamente ficou vermelho. Ela mal conseguia se manter em pé. Xiao Mumu realmente cresceu. Daqui para frente, será um grande Mumu. Neste momento, Xing Yishan não parecia uma mulher madura. Era claramente uma jovem tímida. Não, não, não. Ela está encostada na porta de vidro. Com os olhos fechados, balança a cabeça. Este é o filho biológico da minha melhor amiga. Se eu comer ele, minha melhor amiga com certeza ficaria arrasada. E se eu realmente comer o Mumu, como eu vou encarar minha melhor amiga depois? Será que vamos seguir caminhos separados? Ela me chama de irmã. Eu a chamo de sogra.
Ao ver a atitude estranha de Xing Yishan, você olhou involuntariamente. De repente, tive a vontade de entrar e lavar junto. Mas hesitei um pouco. Você acabou desistindo. Afinal, o momento ainda não é maduro o suficiente. Neste momento, Xing Yishan está em uma situação irracional. Se eu esperar ela acordar, a relação entre os dois definitivamente vai esfriar. Isso não vai valer a pena. Afinal, você não quer apenas a pessoa de Xing Yishan. É ainda mais o seu coração. Afinal, enquanto tiver coração, as outras coisas não estarão sempre disponíveis? O mal que poderia ser lavado em meia hora. Ela ficou paralisada por 1 hora e meia. Quanto mais ela queria esquecer aquela cena, mais difícil era esquecer. No final, Xing Yishan não conseguiu se controlar e começou a se recompensar secretamente. Mas justo quando Xing Yishan estava se recompensando de verdade, ela não percebeu que a porta atrás dela se abriu de repente. O mal que poderia ser lavado em meia hora. Ela ficou paralisada por 1 hora e meia. Quanto mais ela queria esquecer aquela cena, mais difícil era esquecer. No final, Xing Yishan não conseguiu se controlar e começou a se recompensar secretamente. Mas justo quando Xing Yishan estava se recompensando de verdade, ela não percebeu que a porta atrás dela se abriu de repente. No momento em que a porta do banheiro se abriu, você observou a silhueta e os movimentos de Xing Yishan. Não pude deixar de ficar paralisada. Depois de um bom tempo, você finalmente começou a falar lentamente. Tia, o que você está fazendo? E Yishan ouviu a voz. Imediatamente parou o que estava fazendo. Então, com uma expressão de incredulidade, virou a cabeça. No momento em que seus olhos se encontraram com os de Xing Yishan, as bochechas dela ficaram visivelmente vermelhas. Em seguida, ela se cobriu. Apressadamente, puxou a porta para fechá-la. Ao ver isso, você soltou uma leve risada e balançou a cabeça. Então, saiu do quarto. Por outro lado, dentro do banheiro, Xing Yishan se enterrou no próprio rosto, tentando me acalmar um pouco. Afinal, desde que soube que Yang Wei estava no exterior brincando com pérolas, ela sempre achou Yang Wei nojento. Ela até se recusou a ter uma conversa mais profunda com ele. Mas essa recusa dela durou nada menos que 5 anos. Além disso, ela acabou de ver sua grande cena de cobra. Por um momento, realmente não conseguiu suportar. Ficou 1 hora na situação. A calma de Yishan só veio depois que ela trocou de roupa. Então, nervosa, ela desceu as escadas. Neste momento, você estava entediado na sala, mexendo no celular, observando a Yishan descendo com o rosto vermelho. Você perguntou, já sabendo a resposta. Tia Xin, por que seu rosto está tão vermelho? Você está com febre? Yishan abaixou levemente a cabeça. Seu olhar estava confuso. Ela não se atrevia a olhar nos seus olhos. O sistema de ventilação do banheiro não está funcionando. Estragou, aqueceu as pessoas. Ao ouvir isso, você não desmascarou o pensamento cuidadoso de Yishan. Afinal, esta era a primeira vez que você via uma mulher tão pequena. A Yishan estava tão tímida e adorável. Nesse momento, Yishan de repente falou certo. Pequeno pastor, você tem aula hoje? Tenho algumas coisas para resolver. Queria que você fosse comigo. A voz de Yishan estava um pouco baixa e trêmula. Não tenho aula. Tia Xin, você já me recompensou. Com certeza, eu vou seguir todas as suas ordens. Pode falar. Que assunto? Que recompensa? Então, ela viu seu olhar cair em seus saltos altos. Ela de repente se lembrou de que pediu para você não vasculhar seu armário. Ela não pôde deixar de cuspir. Seu rosto estava todo ruborizado. Pequeno canalha. Você aprendeu mal, hein? Você realmente não se importa com o cheiro? Que cheiro? Tem o cheiro agradável da tia Xin. É muito bom. Ish olhou para você, toda vermelha. Mas isso é muito sujo. A tia estava apenas brincando com você. E você o quê? Você levou a sério, e com essa idade. A tia também entende, ela também passou por isso. Você só precisa arranjar uma namorada. Mas nesse momento, ela de repente pensou em algo. Expresse um não. Sua mãe não permite que você tenha amigos. Mas como você pode não ter amigos? Isso não pode deixar a pessoa sem amigos. Não pode, não pode. Sua mãe deve estar passando pela menopausa precoce para estar tão confusa, como se estivesse em uma tempestade de ideias. Xing Yishan estava sempre falando consigo mesma, perguntando e respondendo a si mesma, às vezes sorrindo, às vezes com uma expressão preocupada. Você ficou tão surpresa que não conseguiu reagir. É assim que é uma mulher com febre? Parece que a CPU entrou em curto-circuito. Minha cabeça estava quase queimando. Após uma breve tempestade de ideias, Xing Yishan, com o rosto vermelho, deu uma solução em voz baixa. De qualquer forma, definitivamente não pode no futuro. Demais, está muito sujo. Se você realmente precisar, fale com a tia. A tia vai encontrar uma maneira para você. Ah!
Você não pôde deixar de ficar surpreso. Isso ainda pode ser resolvido. Parece que a mentalidade da tia Xing mudou. Houve uma pequena mudança sutil. O que foi? De qualquer forma, é assim que é. Não vamos nos alongar. Agora a tia vai encontrar uma grande beleza. Ela também é uma pequena rica. Vou pegar emprestado dela um pouco. O que você acha? Leve meu pequeno Mumu para dar uma força. Pode voltar? Posso? É só para dar uma força? O olhar de preço de trabalho se ergueu. Tia Xing, você não disse que eu deveria vender uma imagem amarga? 100.000 por noite. Você se atreve. E Xing Yixin instantaneamente arregala os olhos. Um dedo branco e delicado se estendeu. Se você se atrever a fazer isso às minhas costas, eu vou definitivamente contar para sua mãe. Deixei-a vir te colocar em ordem. Sim, sim, sim. Você acena com um sorriso malicioso. Eu entendi. Desde que não seja às costas da tia Xing, está tudo bem. Não se preocupe. A tia Xing também pode se juntar, certo? Eu ainda sou jovem. Que posso comer? Xing Yixin inclinou a cabeça. Levantou-se lentamente. Chegou à sua frente, olhando para você de cima para baixo. Em seguida, ela chutou o salto alto para longe. Levante o pé. Pisou em cima de você. Mugé. Você ficou ousado, hein? Ousa flertar com sua tia? Você acredita que eu posso contar para sua mãe agora mesmo? Dizer que o filho dela não é muito respeitoso com a mãe. Em relação à amiga dela. Você olha para o pé que está pisando em você. Depois de respirar fundo, levantou lentamente as duas mãos. Levantar as mãos não é um pedido de desculpas. Mas sim, tia Xing, você ainda precisa praticar mais. Isso não dói nem coça. Quem tem medo? Meia hora depois, Xing Yixin te levou a um restaurante de luxo. Assim que entraram, Xing Yixin apontou para uma mulher deslumbrante à sua frente e apresentou a você uma mulher madura. Pequeno Mu, deixe-me te apresentar. Esta senhora se chama Bai Jie. Ela tem mais de 10 casas em casa, que são usadas exclusivamente para aluguel. Você imediatamente piscou os olhos surpreso. Mais de 10 casas esperando para serem alugadas. Eu sou um cara duro. Isso é uma verdadeira mulher rica. TSK. De fato, o círculo das mulheres ricas é cheio de mulheres ricas. Em seguida, você foi direto até Bai Jie. Tia Bai. Olá, eu sou Mu Jie. Pode me chamar de Pequeno Mu. Bai Jie levantou a cabeça ao ouvir sua voz e olhou para você. Instantaneamente, seus olhos brilharam, como se tivesse encontrado um tesouro raro. Em seguida, ela se levantou diretamente. Depois, começou a te examinar de cima a baixo sem parar. Você é tão bonito! Esses músculos, esse corpo estão incríveis! Bai Jie dizia isso enquanto falava. Seus olhos estavam cheios de surpresa. Enquanto falava, Ziji agarrou a mão principal de Xing Shan e disse com um sorriso travesso. Ah, Shan Shan, meu querido! Não esperava que você estivesse comendo tão bem ultimamente. Esse garotinho bonito é simplesmente irresistível. Seus músculos são realmente impressionantes. Dá para ver que você sabe como se cuidar. Você consegue lidar com isso agora? Se não conseguir, eu posso te ajudar. Xing Yishan ficou imediatamente atordoada. Afinal, mesmo que ela tivesse esse tipo de pensamento, ser dita tão diretamente por Ziji fez com que seu rosto ficasse um pouco vermelho. No entanto, ao olhar para Ziji, que estava tão radiante, olhar que quase estava escorrendo, de repente, surgiu em meu coração uma inexplicável sensação de orgulho. Tem inveja? Você quer comer, mas não consegue. Este é o filho biológico da minha melhor amiga. A conversa ainda não tinha terminado. Bai Jie arregalou os olhos, como se estivesse conhecendo alguém de novo. O filho da minha amiga. Não pode ser. Shan Shan, meu grande tesouro. Normalmente, não demonstra nada. Eu pensei que você não tivesse esse tipo de gosto. Não imaginei que você fosse tão ousado. Não pode. Eu também quero brincar com isso. Boa, Shan Shan. Nós também somos boas amigas, certo? Jia continuou falando. E então, fingiu desmaiar e se inclinou em sua direção. Irmão boneco. De repente, estou um pouco tonta. Você poderia me ajudar a ir ao banheiro? Shan Shan imediatamente fez uma cara de espanto. Deu uma segurada. Normalmente, nós falamos besteiras o tempo todo, mas tudo bem. A pessoa ainda é estudante universitário. É só que mora comigo. Estudante universitário. Os olhos de Ziji brilharam ainda mais. A vida universitária é ótima. Eu também sinto muita saudade dos meus dias como estudante universitário. Xing Yishan rapidamente a segurou e a fez sentar. Não fale bobagens. Eu e Xiaomu não temos o tipo de relação que você está pensando. Eu vou me preparar. As palavras ainda não tinham terminado. Ziji veio diretamente para o seu lado. Encostou-se carinhosamente em você. Não tem problema? Se não tem problema, ainda melhor. Então eu não tenho mais nenhuma expectativa.
Na verdade, eu ainda achava que estava te devendo algo. Você imediatamente sentiu que Baiji estava completamente bêbada. Isso é um pouco demais, não? Nesse momento, Baiji se aproximou, enquanto tirava seu casaco do ombro. Irmão, Xiaogao, o que está acontecendo com você? Morar com uma beleza dessas. Você consegue aguentar isso? É um tipo de cabeça de cera, certo? Se é bonito, mas não serve para nada, que pena. Você instantaneamente ficou irritado e riu. Eu não consigo. Bonito, mas inútil. Realmente quero que essa Ji experimente seu próprio poder agora. Deixei-a saber porque a flor de crisântemo é tão vermelha. Ao lado, Xing Yishan disse com raiva. Você vai flertar com meu Xiao Mu de novo? Acredita ou não, eu vou rasgar você. Olhando para Xing Yishan com os dentes cerrados, parecendo que vai correr para cima. Bai Jia mostrou a língua, tentando se animar. Mais sério. Qual você quer rasgar? Rasgar é tão rude. Eu acho que você pode beijar o meu até ficar estragado. Venha um. Meu grande tesouro, Shan Shan. Dizendo isso, Zijie fez bico e se aproximou de Xing Yishan. Xing Yishan imediatamente a olhou com uma expressão de desespero. Ela sabia que isso era apenas uma brincadeira de Zijie. Na verdade, ela não tinha outras mais intenções. Vendo Xing Yishan com uma expressão de desespero, de repente, Iji aparecia uma general vitoriosa. Levantou a garrafa e fez um iai-ai. Coma. Não tem mais nada a dizer, né? É tudo por causa do seu pequeno Mu. E ainda diz que não estão juntos. Quer me enganar. Isso não vai acontecer. Mas isso não é culpa sua. Eu entendo você. O marido está no exterior novamente. E eu acabei encontrando esse garotinho. Qualquer um não consegue resistir. É comum entre as pessoas. Fique tranquilo. Eu definitivamente não vou contar nada. Não importa qual, todas estão fechadas. Dizia isso enquanto se aproximava de você novamente. Então, estendeu a mão e levantou o seu queixo. Certo, garotão? Fale comigo. Minha querida Shanshi está louca ou não? Eu a conheço há vários anos. É a primeira vez que a vejo trazer um homem aqui. Deixa eu te contar. Antes, eu sempre pensei que Shanshi era meio fria. Zijie não conseguiu mais se conter. Correu. As duas mulheres rapidamente se entrelaçaram. Ao ver a situação, você se afastou rapidamente. Então, começou a apreciar por conta própria. Afinal, o ancestral já disse que adora ver mulheres brigando. Esta cena é realmente muito sensual. Após uma rodada de brincadeiras, Baiji rapidamente se ajoelhou e implorou por misericórdia. Tudo bem, tudo bem. Shan Shan, meu querido. Eu errei. Tenha piedade, tenha piedade. Ele enxugou o suor perfumado da testa. Baiji então de repente ficou séria. Vocês dois não estão realmente juntos? Xing Yishan ofegante. Seu rosto estava coberto por uma camada fina de suor perfumado. Ações. Ao ouvir isso, Baiji continuou rindo. Já que você não protegeu este garotinho, não me culpe se eu o pegar. Dito isso, Baiji se virou para você. Garotinho, você quer tomar um atalho? Quer trabalhar menos por 20 anos? Quer alcançar o auge da vida? Neste momento, no restaurante, esperando as duas tias terminarem de brincar, secou a testa do suor perfumado. Baiji então de repente falou seriamente. Vocês dois realmente não estão juntos? Xing Yishan estava ofegante, por causa da brincadeira. O rosto estava coberto por uma fina camada de suor perfumado. Não. Ao ouvir isso, Baiji continuou rindo. Já que você não tem um pacote, esse garotinho bonito, então não me culpe se eu pegar. Dito isso, Baiji virou-se para você. Garotinho bonito. Quer seguir um caminho mais fácil? Quer trabalhar menos por 20 anos? Quer alcançar o auge da vida? Neste momento, Baiji continuou a insistir. Você acha que a meia da tia é bonita? Os jovens de hoje não gostam disso? Venha tocar, não seja tímido. A tia deixa você me provocar à vontade. Não gosto. A tia também tem uma rede em gradiente. Qual você prefere? A tia pode usar qualquer uma para você ver. Neste momento, você está encostado na parede. Sem como evitar, levanta as duas mãos. Embora haja uma empolgação incontrolável dentro de si, mas sabe que a rica é bonita. Mas a tia Xing é ainda mais atraente. Para um amanhã melhor. Eu me contenho. Vendo Xijie se aproximar incessantemente como um polvo, Xing Yishan está com uma expressão fria. Tire seus pés fedidos de perto. Estão quase chegando até o Xiao Mu. Você quer deixar a pessoa tonta com um cheiro? Quem disse que está fedido? Eu me cuido tão bem. Quão macio e jovem eu sou. Não sei quantas pessoas gostariam de me ter. Baiji sorri amplamente. Ele deixou um pouco de entusiasmo de lado, revelando um par de pés grandes, brancos e lisos. É isso. Faz com que o público na área de comentários consiga comer 3 tigelas de arroz. Xing Yishan esfregou a testa por um tempo, pensando que me trazer aqui era para dar a ela mais confiança.
Mas agora sinto que me trazer aqui foi uma decisão completamente errada. É uma sensação de ovelha entrando na cova do lobo. Meu círculo de ricas está realmente faminto. Também não dá. Rápido, me coloque para baixo. Xing Yishan, sem opções, ajudou Zizi a se sentar corretamente. Alisou a saia curta que ela já havia levantado. Sentou-se com uma expressão resignada. Tudo bem, tudo bem. Não estou brincando mais com seu namorado. Garoto bonito, sirva um copo para a tia. Ao ouvir isso, você pegou a garrafa e encheu um copo para Zizi. Ela pegou e tomou um gole. Com delicadeza, desceu. Me lançou um olhar sedutor. Não é à toa que é uma mulher madura e atraente. Cada expressão e sorriso dela parecia extremamente sedutora. Era simplesmente uma beleza natural. Fale, querida Xanxa. O que você quer de mim de repente hoje? Emprestar. Quanto você quer emprestar? Diga um valor. Zizi estava muito confiante. Já estava pronta para pegar o celular e fazer a transferência. Xinguixe hesitante. 100 milhões. 1 bilhão, hein? Baiji imediatamente encolheu a cabeça. Então você deve pedir emprestado ao seu namorado. Ele tem vários, não é? Xinguixan revirou os olhos instantaneamente. Mas ela já não rejeita mais esse título de namorado. De qualquer forma, é bom que houve um mal-entendido. Caso contrário, essa mulher faminta à sua frente tem medo. Ela quer engolir o Xiao Mu agora mesmo. Então, quanto você pode emprestar agora? Estou precisando urgentemente do dinheiro. A tia Xing falou com um tom de ansiedade e desespero. Xijia balançou a cabeça, com os olhos embaçados de bêbado. Se você só puder emprestar alguns milhões, eu posso transferir para você agora mesmo. 10 milhões, né? Tem 10 milhões? Eu te darei em 3 anos. Você decide os juros. Xing Yishan perdeu os dentes. Além do valor que você precisa. Ji olhou com curiosidade e perguntou. O que você está tentando fazer? Estou entediada de não fazer nada em casa como dona de casa rica. Queria sair e encontrar algo para fazer. Xing Yishan suspirou, mas apenas balançou a cabeça e não disse nada. Ao ver isso, Baiji também não continuou a investigar a fundo. Ah, meu querido Yishan, não estou dando desculpas. É que recentemente estou com as finanças bem apertadas. Ao ouvir isso, Yishan imediatamente ficou apreensiva. Então você ainda tem trabalho? É só 1 milhão, com certeza você ainda tem isso. Xing Yishan suspirou. Que tal me emprestar seu namorado por 2 dias? Eu realmente gosto muito dele. Em seus braços havia uma sensação de ser abraçada por Derry. Eu prometo que não vou estragá-lo. Ao ouvir isso, Yishan imediatamente ficou com o rosto sério. Se você disser isso, Jie, então não seremos nem irmãs. Neste momento, Jie ainda estava encostada em meu peito, olhando para o rosto de Yishan que esfriou. Primeiro, ela ficou paralisada por um momento. Em seguida, soltou uma risada. Tudo bem, estou brincando. Olha como você está nervosa. Como eu poderia realmente pegar seu namorado emprestado? Baiji disse isso enquanto se sentava ereta. Seu olhar também estava um pouco mais claro. Você está passando por dificuldades. Eu definitivamente não posso ignorar isso. Vou me preparar e em alguns dias te entrego. Eu também não vou perguntar o que você vai fazer com isso. De qualquer forma, você pode ir devagar. Se realmente estiver sem saída, venha me procurar. Eu não tenho muito, mas tenho casas. Ao ouvir isso, Yishan também achou que sua atitude anterior foi muito fria. Imediatamente, ela acenou com a cabeça, emocionada. Mas a emoção não durou 3 segundos. Sua expressão instantaneamente congelou. Porque Baiji de repente voltou a ter a expressão de uma mulher bêbada. Com um sorriso bobo, ela se aninhava em meu abraço. Mas eu vou primeiro pegar um pouco de juros. Garoto bonito. Você acha que a tia é bonita? A tia quer tocar? Eu, inocentemente, abri as mãos. Para mostrar que eu não fiz nada. Eu sou passivo. Ao ver essa cena, de repente, um sentimento de culpa surgiu no coração de Yishan. Ai, Xiao Mu, a tia Xing está te devendo. A tia Xing vai te compensar devagar depois. Você pode se sentir um pouco injustiçado agora, afinal. Ji está completamente bêbada agora. Depois de falar, a tia Xing virou a cabeça e abriu os olhos. De repente, sentiu um pouco de ciúmes e desconforto. Eu nunca fiz isso. O próximo encontro com as ricas. Definitivamente não posso deixar o Muji ir junto. Caso contrário, tenho medo de que ele seja completamente explorado por aquelas piranhas. Não demorou muito. Um leve som de ronco começou a soar. E emitiu alguns murmúrios confusos de sonhos. Papai, eu sinto tanto a sua falta. Neste momento, eu quero pegá-la no colo. Mas acabei sendo segurado pelo pescoço por Jie. Abracei ainda mais forte. Não. Papai, não vá embora. Tia Xing. Isso é. Você perguntou em voz baixa. Se não fosse por Yishan estar aqui, eu realmente não queria aguentar mais um segundo.
Meu Deus, essas ricas entediadas são insuportáveis. Ai, essa mulher boba. Yi Shan franziu levemente as sobrancelhas. Você a segura, nós a levamos para casa. O que está acontecendo aqui? Yi Shan balançou a cabeça, sem saber o que fazer. Pegou o salto alto vermelho que estava no chão. A mulher de vestido rasgado saiu da sala. Eu segui logo atrás, segurando a delicada Bai Jie. Após melhorar minha condição física, agora consigo segurar a cintura pequena de Bai Jie com uma mão. Os tamanhos de ambas não são do mesmo nível. Então, isso me dá a sensação de realmente estar abraçando uma filha pequena. Mas essa rica sabe se cuidar, né? Mesmo que tenha bebido demais. Ela ainda exala um perfume suave e agradável. Tia Xin. A tia Bai sempre é assim? De repente, eu não consegui me conter e falei. À frente, a Xing Yishan não. Percebeu o significado por trás dessa frase. Respondeu despretensiosamente. Também não é. Gia costuma beber com frequência. Mas não costuma ficar tão bêbada como hoje. Talvez ela tenha algo em mente hoje. Ela carece de segurança. Geralmente só bebe em casa ou fica completamente bêbada. Quando a Xing Yishan abriu a porta do ventre, eu, então, abracei a Bai Jie e entrei no banco de trás. Em seguida, seguimos direto para a casa da Bai Jie. Meia hora depois, o Bentley parou em frente a uma casa isolada. Mais uma casa, hein? Tia Xin, você é o padrão desse círculo de ricas. Já está tudo cheio de grandes festas? Yi Shan liderava o caminho à frente, enquanto Voltavase para trás. Você esqueceu o que Bai Jie faz? Senhorio, não é normal ter uma vila? Quando chegamos à casa de Jie, a mansão e a outra não são muito diferentes. Mas a decoração é bem fria. Não tem nada da atmosfera de esposa que tem na casa de Yi Shan. A tia Bai não é casada? Não. Yi Shan caminhava à frente com familiaridade, guiando o caminho, indo em direção ao quarto no segundo andar. Quando eu coloquei Jie suavemente, Yi Shan e eu deixamos a vila. Quando aquele Bentley disparou para longe, dentro da vila, Bai Jie não sabia quando já havia acordado. Ela se encostou na janela. Com um olhar distante, observou o Bentley desaparecer de vista. Não conseguia mais vê-lo. Então, parecia que ela havia voltado a si. Sem forças, ela se encostou na parede. Por que isso aconteceu? O rosto de Jie estava ardente como se estivesse queimado pelo fogo. Ela se sentia envergonhada e incrédula. Porque, recentemente, ela realmente se sentiu confortada por você. Ela realmente sentiu uma paz sem precedentes. Ela também teve um sonho breve e mágico. No sonho, parecia que ela havia voltado à infância. O rosto de seu pai, que já estava borrado na memória, começou a mudar lentamente. Gradualmente se transformou em aquele homem estranho que ela conheceu no primeiro dia. Neste momento, no carro de Veli, Yi Shan lançou um olhar de canto para o seu perfil e franziu a testa. O que aconteceu com a tia Xin? Você percebeu essa movimentação com muita sensibilidade. Mas Yi Shan apenas franziu levemente a testa. Ela não disse nada. Quando o carro chegou à beira do lago, as duas pessoas no carro, Yi Shan olhou para o seu pescoço, cheio de marcas de batom. Seus olhos começaram a ficar vermelhos lentamente. A voz também traz um tom de choro. É tudo culpa da tia. Tia, me desculpe, fiz você passar por isso. Sinto que nesta vida nunca pedi ajuda a ninguém. Mas sempre que penso que você está ao meu lado, sinto que tenho apoio e confiança. Yi Shan estava levemente tremendo. Ela levantou a mão e secou as lágrimas de forma desordenada, cheia de culpa. É tudo culpa da tia. É a tia que não é útil. Ser intimidada por uma mulher que é um ano mais velha. É só por. Você sempre foi forte e aguentou. Por isso não reclamou, certo? O que? Espere, espere, espere. Você reconhece todas essas palavras. Mas por que, quando estão juntas, fica um pouco difícil de entender? O que significa ser intimidado? Não é você que está se aproveitando? Sofrendo injustamente. Mas Yi Shan claramente não pensa assim. A voz estava cheia de culpa e arrependimento. A pequena tia Mu sabe. Você sempre foi uma criança muito compreensiva. É tudo por causa da tia. Então você foi maltratada pela Jie. E não disse nada sobre isso. Não, eu não fiz. Eu estou me divertindo muito. Por favor, tia Xin, não fique imaginando coisas, tá bom? Quando estávamos no carro agora há pouco, eu estava me divertindo muito. Mas Yi Shan continuou falando para si mesma. Se você estiver se sentindo mal, então saia um pouco. Tia, você sabe que ficar guardando isso não faz bem para a saúde. Tia, eu posso te ajudar a desabafar. Ao ouvir isso, você coçou a cabeça. Eu realmente não sabia o que dizer. Afinal, Bai Jie não é feia. Na verdade, pudesse dizer que ela é linda. E ela é do meu gosto. Tia Xin, não pense demais. Eu realmente estou bem. Você segurou o ombro delicado de Yi Shan e a olhou. E nós somos uma família. Eu estou bem. Tia Xin, não fique pensando besteira.
Yi-chan olhou fixamente para você, pensando em quem poderia gostar de mulheres de 30 a 40 anos. Ao pensar nisso, aquela aparência parece estar sendo endurecida por alguma coisa. Se não fosse por você hoje, eu realmente não saberia como enfrentar isso. Quem iria gostar de mulheres de 30 a 40 anos? O quê? Ao ouvir isso, ela ficou chocada. Apoiado. Esse tipo de ventre maduro é o mais saboroso. Então você balançou a cabeça e disse suavemente: Tia Yi-chan, você diz isso. Eu prometi que sempre estaria ao seu lado. Agora é. E sempre será. Yi-chan estava tão emocionada que lágrimas brotaram em seus olhos. Parecia que finalmente havia tomado uma decisão. Ela levantou a cabeça e olhou para seu rosto gentil e firme. Com a voz um pouco trêmula, disse: Sobre isso, você não pode contar à sua mãe. E definitivamente não pode deixar ninguém saber. Você assentiu. Fique tranquilo. Eu não vou deixar minha mãe saber. Essa coisa é um pequeno segredo entre nós dois. Ao ouvir isso, você lentamente fez uma pergunta. Parece que algo não está certo. Um pequeno segredo. Yi-chan respirou fundo e mordeu os lábios. Com a cabeça baixa, não se atreveu a olhar nos seus olhos. Mas suas orelhas brilhantes estavam todas vermelhas. A tia sabe. Você ainda é jovem. Eu também gosto de ler sobre saúde. Essa coisa também. O que? Por muito tempo. Não é muito bom para a saúde. Tia Xin. Na verdade, meu corpo. À noite. Venha ao meu quarto à noite. Eu posso te ajudar. Mas você deve manter esse segredo. Se alguém descobrir, especialmente sua mãe, eu não teria coragem de viver. Não é a tia Xin. Neste momento, Yi-chan estava tão vermelha que parecia sair fumaça. Sentia-se ao mesmo tempo envergonhada e tímida. Mas havia uma estranha sensação de traição moral. Ela virou a cabeça. Fingiu estar desinteressada e perguntou: Na verdade, o que? Depois que você respirou fundo, com uma expressão séria, voltou a falar: Na verdade, isso por tanto tempo realmente não é bom para a saúde. Agora eu me sinto muito mal. Yi-chan abaixou a cabeça abruptamente. Ela já sabia. Ignorar as coisas só vai causar problemas mais cedo ou mais tarde. O que mais você diz? Você tem que pensar em si mesmo todas as noites. Além disso, a constituição física de Xiaomu também é diferente do normal. Se a repressão durar muito, pode mudar a orientação. Apaixonada pelo homem de óculos, rosto redondo e meias calças. Isso seria um grande pecado. Yi-chan teve um momento de imaginação. Seu olhar começou a se tornar mais firme. É uma pergunta. Você está se sentindo mal agora? Mas agora tem tantas pessoas aqui. Olhando para a tia Xing, nervosa e sem saber o que fazer. Você sorriu um pouco. Estou brincando com você, tia Xing. Eu ainda consigo aguentar. Podemos conversar sobre isso à noite. E não temos que visitar outras pessoas também? Apenas os 10 milhões da tia Bai. Mas isso não é suficiente, não é? Não precisamos nos apressar com o empréstimo. Seus belos olhos estavam olhando para todos os lados. O relógio estava muito ansioso. Oh, que tal eu ir ver onde tem um banheiro? Yi-chan de repente disse uma palavra que você não esperava. Banheiro. Ao ouvir isso, seus olhos brilharam. Seu coração instantaneamente se aqueceu. Isso realmente é possível? Você não pode estar falando sério. Tia Xing é realmente tão grande. E ainda por cima à luz do dia. Mas vendo a expressão nervosa e preocupada da tia Xing, você ainda segurou a mão pequena e fria de Yi-chan. Tia Xing não está apressada? Eu ainda consigo aguentar. Podemos ir devagar à noite. Mas, sem mais. O tempo desta noite ainda é longo. Vamos devagar. Você recusou de forma decisiva. Que brincadeira é essa? Se formos agora, o que eu vou usar para devolver o quarto perfumado da tia Xin? Não esperava que a tia Xin ainda estivesse tão nervosa e preocupada. Tarde. Podemos continuar à noite também. Tia, é que estou preocupado que você esteja tendo dificuldades agora. Neste momento, Yi-chan viu como você estava decidido. Também voltou de repente. O olhar originalmente encantador de repente passou por um momento de estranheza. Ah! O que eu acabei de fazer? Ela realmente disse que ia ao banheiro. Culpo a mim mesma por ouvir aquelas ricas. O que tem a ver com sobrevivência no banheiro? Embora eu nunca tenha passado por isso. Mas sob essa influência constante, aqueles pensamentos ousados, sem perceber, também fincaram raízes em meu coração. Mas foi então que tia Xin parece que de repente se lembrou de algo. Ela levantou a cabeça cuidadosamente e olhou para você. Pequeno pastorzinho. Daqui a pouco, eu vou encontrar algum sozinha. Você não precisa ir. Brinque um pouco sozinha lá fora. À noite, fique em casa e me espere voltar. Yi-chan ficou com as bochechas vermelhas e a voz levemente trêmula, com um pouco de agitação estranha. Ok. Então está combinado. Eu vou indo agora. Ela, com o rosto todo ruborizado, não esperou sua resposta.
Quase correu de volta para o carro Bentley. Acelerou e saiu em disparada. Ei, tia Shin. Essa situação te deixou sem saber se ria ou chorava. Olhando na direção em que Yi-chan se afastou. Você balança a cabeça, sem saber o que fazer. Todas são um monte de ricas e deslumbrantes mulheres bem cuidadas. Como poderia haver alguém que não quisesse? Já que não precisa mais ajudar a tia Xing agora. Então, pense em como ganhar com seu próprio sistema. Afinal, você pode ver através das coisas. Não importa se é comprar bilhetes de raspadinha ou ir ao jogo. De qualquer forma, é lucro. E esse sistema faz boas ações diariamente. Desde que faça boas ações, você terá muitas vantagens. Enquanto você pensava nos próximos planos, de repente, uma voz familiar te chamou. Ah, Mugie! Não esperava te ver aqui. Você se vira, atordoado. Instintivamente, você olha para baixo. A sensação de bondade aumenta. A visão lentamente se eleva. É a professora Feng Bon. Seus olhos brilham. A bela mulher cheia de energia à sua frente não é ninguém menos que a sua professora de educação física da universidade, Su Yun-li, da zona rural. Você coçou a coceira, hein? Su Yun-li arqueou as sobrancelhas e franziu a testa. Um par de pequenas mãos delicadas deslizou firmemente em sua cintura, fazendo você gritar. Me dê um pouco mais de 6. Eu realmente queria ver você se contorcer de dor e implorar. Mas a sensação que veio da ponta dos dedos surpreendeu Yun-li um pouco. O corpo desse garoto é realmente muito bom. Seus lindos olhos giraram. Como uma criança curiosa, ela começou a perguntar. Uau, só se passaram alguns dias. Seja em termos de charme ou corpo, está muito melhor do que antes. O que aconteceu? Professora Su? Você está fazendo de conta que é inocente de propósito. Com um leve sorriso, ela disse. Professora Su, eu sei que sou muito bonito, mas você está me olhando assim o tempo todo. Eu também fico envergonhado. Neste momento, os olhos de Su Yuli estavam sorrindo, parecendo uma lua crescente. Garoto, você está bem vestido. Antes você estava ainda mais atraente. Diga para a professora. Onde você foi fazer isso? Ao ouvir isso, você endireitou o peito. Fazer o quê? Professora, eu sou totalmente natural. Se não acredita, pode tocar. Então a professora também não será tímida. Deixe o professor apalpar os músculos grandes. Su Yuli sorriu astutamente e então. Ela estendeu a mão pequena e foi direto ao seu peito. Uau, isso é realmente bom. Esperou por um bom tempo. Relutantemente retirou a mão pequena, com o rosto cheio de desejo não satisfeito. Afinal, estamos na rua, é preciso ter cuidado com a impressão. Você imediatamente deu um sorriso malicioso. Depois de dar uma olhada, você disse com um sorriso travesso. Apenas professora. Você também tem um corpo bem definido, professora. Deixa eu também tocar, vai. Ao ouvir isso, Lee levantou as sobrancelhas. Com os olhos girando, olhou ao redor e disse. Vem, dinheiro. Mas, pequeno, eu te digo. Se você ousar tocar a professora na rua, cuidado com as lágrimas da cela. Ela disse enquanto, ao mesmo tempo, fingindo ser ameaçador. E mais, agora não é hora de aula. Não precisa de formalidades. Pode me chamar de irmã Yuli. Não tem problema com a idade. Não tem nada. Eu acho que chamar de professora tem uma sensação de proibição. Su Yuli ficou sem palavras com isso. Seu rosto ficou levemente vermelho e ela disse de forma delicada. Nós, essa pessoa, você. Mas se a professora não gostar, eu também posso chamar de irmã Yuli. Como você quer chamar, chame. Su Yuli levantou a cabeça. Sua expressão de repente ficou séria. Pequeno colega, você está livre agora? A professora precisa da sua ajuda agora. Você pode me ajudar com um favor? Se a irmã Yuli quiser me convidar, eu com certeza estarei livre. Vamos ajudar a professora a mudar de casa. Ao ouvir isso, você piscou os olhos, confuso. Mudar de casa. Irmã Yuli, você também está aqui? Aqui é bem longe da Universidade Xia, não é? O rosto de Su Yuli desabou de repente. Estou quase ficando irritado. A escola começou apenas um mês e eu já me atrasei 7 vezes. Se continuar assim, meu salário vai ser todo cortado. Ela estava segurando a cabeça como uma mulher amargurada. De repente, os olhos de Su Yuli brilharam. Ela levantou a cabeça e rapidamente colocou o braço em volta do seu ombro. O que você acha? A professora realmente precisa muito da sua ajuda agora. Então, você vai aceitar ou não? Ao ouvir isso, você olhou para baixo e deu um sorriso. Com certeza não há problema. Muito bem, pequeno colega. Eu vou garantir que você não precise ir às aulas de educação física este semestre. Você pode nem precisar vir. Su Yuli piscou de forma travessa. Isso não é necessário. Não posso ir às aulas de educação física. Você não verá mais a linda professora Su. Vou sentir tanto a sua falta que não terei apetite para comer. Haha.
Não é à toa que você é a aluna favorita da professora. Além de bonito, é tão doce. Suiuli sorriu satisfeita. Vou te levar ao quarto da professora. As duas conversaram e riram durante o caminho. Logo chegaram ao lugar de Suiuli. Era um apartamento antigo com escadas. Vamos, suba rápido. Precisamos subir 5 andares. Suiuli segurou seu braço. Ela te puxou para o corredor. Assim que entraram no corredor, você viu algo pequeno com seu olhar atento. Era uma pequena criatura de 2 caudas. A irmã Yuli tem baratas. Oh, o rosto de Suiuli estava sem emoção e nem mesmo franziu a testa. Ela levantou a perna longa e bem torneada e pisou diretamente em cima. Em seguida, virou-se e disse sorrindo: O que há de errado com as baratas? O que é isso? É ser pisoteado pelos pés da professora. Eu acho que isso vai ser um pouco agradável. É como se as sobrancelhas bonitas se juntassem, olhando para você com uma expressão de desgosto. Que tipo de problema é esse? É um gosto de cavalheiro, não é? Suiuli ficou tão divertida que não sabia se ria ou chorava. Dito isso, ela foi a primeira a subir as escadas. Sua cintura se movia como uma cobra. O corpo voluptuoso também balançava de um lado para o outro, cheio de vitalidade e sensação. Esta é a primeira vez que você vê tão de perto e desse ângulo. Não posso deixar de dizer. A cintura e os quadris de Suiuli são realmente impressionantes. Pessoas que se exercitam há muito tempo têm uma beleza única. Professora, essa sua dança faz o coração acelerar. Você sente que a ponta do seu nariz está quase colada. Você pode até sentir o cheiro dela. O perfume suave misturado com o cheiro do suor. Ah! Suiuli virou a cabeça, olhando para você de cima para baixo. As bochechas também ficaram levemente ruborizadas. Mas logo ela recuperou sua expressão travessa. Como está? A professora é bonita? Quer tentar dar uma palmadinha? Dizia isso com um sorriso malicioso no rosto. O movimento ao subir as escadas estava ainda mais exagerado. É mesmo possível, professora Su? Ouvindo isso, Suiuli te deu uma olhada de canto. Você diz que canta. Esse tipo de coisa. Se você perguntar, só pode haver uma resposta. Mas antes que pudesse terminar a frase, um vento forte soprou. Suiuli instantaneamente arregalou os olhos. As bochechas dela também instantaneamente ficaram vermelhas como um pôr do sol, parecendo ainda mais deslumbrante. Vou pegar a música. Você realmente veio. Você deu de ombros com uma expressão inocente. 10. Não pode. Eu realmente escuto o que a professora diz. A professora só vê que você é honesto. E ainda ficou tão bonito. Se fosse outra pessoa, eu já teria chutado ele para longe. Li, com um olhar nervoso, disse com o rosto vermelho. Tudo bem, tudo bem. Vejo que você está se divertindo, não é? A sensação é boa, não é? Realmente é muito bom. Mas não passei muito tempo aqui. Mas eu ainda quero dar mais algumas palmadinhas. Já chega, você! Suiuli rapidamente se virou. Com as mãos cobrindo firmemente seu corpo cheio, ela disse com raiva. Eu te peguei de jeito. Então considere isso como um preço. Mas ainda quero dar mais algumas palmadinhas. Isso já é a identidade de um namorado. O que? Você quer ser o namorado da professora? A linda e encantadora professora de educação física. Agora ela quer que você seja seu encanador exclusivo. Apenas porque você ativou o sistema Yi-Shan. Seu corpo não só foi fortalecido, como também obteve inesperadamente a visão de raio-x. Neste momento, você está sendo convidado pela professora Suiuli para ajudar a se mudar. Observando o jeito que a professora subia as escadas, sem dizer uma palavra, uma rajada de vento veio em sua direção. Suiuli instantaneamente arregalou os olhos. 2 manchas vermelhas apareceram instantaneamente nas bochechas pálidas dela. Parou de cantar. Você está falando sério? Você deu de ombros com uma expressão inocente. Claro que sim. Quem conseguiria aguentar? Velho. Professora é só professora, mas eu vejo que você é honesto. Com esse rosto bonito. Se fosse outra pessoa, eu já teria chutado ele para longe. Suiuli, com um olhar confuso e o rosto vermelho, disse. Tudo bem, tudo bem. Veja como você está confortável e feliz. A sensação é boa, não é? É realmente muito bom. Mas não durou muito. Mas eu ainda quero dar mais algumas palmadinhas. Já chega, você. Ela rapidamente se virou. Com as mãos apertadas cobrindo suas bochechas cheias, disse com raiva. Se você der algumas palmadinhas. Mas agora é como namorado. O que? Você quer ser o namorado da professora? Ao dizer isso, Suiuli franziu a testa. Começou a observar. Ele é tão bonito e tem um corpo legal. É o tipo que a professora gosta. Se você quer me conquistar, eu também não sou contra considerar. Ela prolongou a última sílaba de propósito. Um sorriso misterioso apareceu em seu rosto. O que acha? Que tal tentar conquistá-lo? Embora a professora tenha padrões altos, não sei se você conseguiria. Se você conseguir conquistá-lo,
Você poderá fazer algumas coisas inapropriadas com a professora. Ao ouvir isso, seus olhos se moveram levemente e você deu de ombros. Para mim, tanto faz. É só a professora. Você ainda está em período de estágio. Não vale a pena perder o emprego. Falando nisso, Soo-Yoon-Lee de repente ficou surpresa e depois fez uma expressão desapontada. De fato, a Universidade de Xia tem regras claras, que proíbem relacionamentos entre professores e alunos. Na verdade, não tem problema se não houver. Professora Su, eu posso te sustentar. Ah, chega, chega. Soo-Yoon-Lee gesticulou impacientemente. Um rubor quase imperceptível brilhou em seu rosto. Você também gosta dela. Afinal, de acordo com o que sei, Soo-Yoon-Lee nunca teve um relacionamento desde pequena. Quando voltou, Yoon-Lee balançou a cabeça timidamente e disse: Rápido, me ajude a subir e carregar as coisas. E mais, não faça mais nada exagerado. Soo-Yoon-Lee mostrou dois pequenos dentes de tigre. Ela balançou o punho de forma feroz. Em breve, as duas subiram facilmente até o quinto andar. Por que ganharam força física? Você não está nem vermelha nem ofegante. Ah, Yoon-Lee, irmã. Para onde você está se mudando? É o Bei de Luoy. É bem afastado, não é? É bem longe da Universidade de Xia. Soo-Yoon-Lee pegou a chave e abriu aquela fechadura antiga. Mas ela mostrou um leve desdém no rosto. Não choveu anteontem? Eu voltei um pouco tarde para me proteger da chuva. Então, alguém estava me seguindo de forma sorrateira atrás de mim. Ainda quer se aproveitar da professora. Ao ouvir isso, você ficou furioso. Nem olha quem é a professora. Se eu souber disso, eu vou dar um golpe que acaba com tudo. Ai, mas sua professora, de qualquer forma, é uma garotinha frágil. A Bahia é um pouco distante. Mas, pensando bem, é melhor se mudar sem essas coisas. Eu não quero voltar a dar aula para vocês. Descobrir que há coisas nojentas na minha roupa. Ao ouvir isso, seus olhos instantaneamente se estreitaram. Existe esse tipo de coisa. Professora Su, você também não precisa ir a nenhum Bahia de Luoy. Eu conheço um amigo. Vou te arranjar um apartamento para alugar perto da... Pensando que, embora a tia Xing devesse um pouco, ainda assim, eu consigo pagar algumas dezenas de milhares para alugar um lugar. Se não der, vou procurar a Gia, aquela jovem mimada. Se ela recusar, eu vou me esforçar para vender um pouco do encanto sedutor da professora. Ah, o máximo que posso fazer é ser pai por uma noite. Deixar a tia Bai sentir um pouco de paternidade. Ao ouvir isso, um fluxo de calor passou pelo coração de Soo-Yoon. Ela sorriu e disse: O que aconteceu? Quer ser meu namorado assim? Quer me sustentar? A professora ficou muito tocada. No entanto, não é nada sério. Vou me levantar mais cedo para pegar o metrô, não é? Dito isso, ela abriu a porta e saiu, observando sua perfeita silhueta. Você também tomou uma decisão em seu coração. Neste momento, estava tão quente que tirei os sapatos brancos casuais. Enquanto se curvava para baixo, tirou as meias de algodão. De repente, parece que lembrou de algo. Um sorriso astuto apareceu em seu rosto. Xiao Mu. Minhas meias pessoais são de boa qualidade, viu? Eu até gosto delas. Se você estiver interessado, posso te dar um par. Depois de dizer isso, ela balançou as meias. Seus pés brancos e brilhantes tocaram o chão. Ao ouvir isso, você não ficou vermelho e nem ofegante. Professora Su, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Parece que eu te interpretei mal. O que eu quero dizer é que um par não é suficiente. Como eu suspeitava, ainda é grande. Ao ouvir isso, você sorriu. Virou a cabeça e começou a observar o quarto. O quarto não é grande, mas a pequena casa está arrumada de uma forma muito aconchegante. Na mesa, havia alguns vasos com flores. O que você acha, jovem mimado? Meu lugar para morar não é ruim, certo? Perguntou com satisfação. Depois de avaliar, você também acenou com a cabeça. E elogiou sinceramente. Muito bom, mas está faltando algo. Faltando o quê? Falta um homem muito charmoso. Você ficou surpreso. Em seguida, seus belos olhos reviraram. Você quer dizer que sente minha falta? Eu não disse isso. Mas parece que eu deixei uma boa impressão na professora. Falando em charme, você se lembrou de mim. Cortar. Sem vergonha. Lee fingiu estar brava e disse. Mas os cantos de seus lábios não conseguiram evitar um leve sorriso. Você pode me ajudar a arrumar os troféus? Você se moveu rapidamente. Colocou todos os troféus do armário em uma caixa. Mas durante o processo de empacotamento, a voz etérea do sistema soou. Foi detectado que o anfitrião ajudou Soo-Yoon-Lee a se mudar. Recompensa. Técnica de finalização de combate. Integra as principais artes marciais do mundo. Permite que o anfitrião finalize facilmente o alvo em combate. Assim que as palavras foram ditas, um vasto conhecimento de combate instantaneamente inundou sua mente. Nesse instante, você sentiu seu corpo como se estivesse em perfeita harmonia.
e instantaneamente dominou várias técnicas. Neste momento, vendo você, parou por um momento. Xiao Yun pergunta curiosa. O que aconteceu, pequeno? Você não está se sentindo bem? Então, você deve descansar primeiro. A voz da professora Su parou abruptamente. Seus olhos bonitos instantaneamente se arregalaram. Ela parecia completamente atordoada. Só vi você sentado no chão, segurando firmemente a cesta de roupas. A cabeça também virou para dentro. Parecia que estava jogando um jogo de pulmão de alto nível. Música. Você está babando. As bochechas da professora Su instantaneamente ficaram vermelhas de vergonha. Agora ele ousa brincar assim na frente da professora. Ela estendeu a mão, pronta para puxar sua orelha. No entanto, vi que você estava com os olhos fechados, tremendo levemente. Um pouco artificial. A professora Su imediatamente ficou preocupada e balançou você. Músicas? O que aconteceu com você? Você sabe que é a professora, não é? Ela se levantou rapidamente e se preparou para ligar para a emergência. Neste momento, você estreitou os olhos levemente. Viu a silhueta apressada da professora Su. Ficou sério. Acabei de ficar um pouco tonto por receber uma grande quantidade de técnicas de luta. Por isso, estou um pouco tonto. Professor Su. Estou bem. É que de repente na minha frente. Agora estou muito melhor. Ao ouvir o barulho, Su Li se virou abruptamente e se agachou, olhando para você com preocupação. O que aconteceu com você? Como você desmaiou de repente? Su Li franziu a testa. Seus olhos estavam cheios de ansiedade e preocupação. Com as duas mãos, ela segurou suavemente seu rosto e o examinou de lado a lado, olhando para aquele rosto pequeno e incrivelmente bonito bem diante dela. Ela até podia sentir a respiração quente dela batendo em seu rosto. Você sorriu levemente. A professora Su se preocupa tanto comigo. Ela não quer se separar de mim, seu futuro namorado? Os olhos de Su Yuli ficaram vermelhos de nervosismo. Você ainda está brincando. Rápido, conte-nos o que aconteceu. Você também escondeu o sorriso, pensando em brincar com a professora Su. Depois de hesitar por um momento, disse lentamente. Professora Su, na verdade, eu tenho uma doença rara. Não sei quando isso pode acontecer de repente. Eu também pensei que ia morrer agora há pouco. Mas foi naquele momento. Eu ouvi uma chamada. Professora Su, foi você quem me salvou. Então, professora Su, eu tenho um pedido a fazer. Eu quero ouvir você, professora Su, me prometendo. Su Yulin instintivamente sentiu que algo estava errado aqui. Mas vendo você assim, não parece que está fingindo. As mãos dela se apertaram em você instintivamente. Tudo bem. Eu sei o que você quer dizer. Prometo à professora, prometo a você. Concordo, o professor concorda com você. Eu vou te levar ao hospital agora. Ela nem se preocupou em calçar os sapatos. Ela se virou, se ajoelhou no chão e se preparou para te carregar. Mas nesse momento, uma batida rápida na porta de repente soou. Do lado de fora, ouviu-se um barulho de porta sendo arrombada. Vários bandidos grandes e cruéis apareceram. Eles arrombaram a porta e entraram. Por que você acabou de ativar seu olhar de raio-x instintivamente? Sabia que os visitantes não eram bem-intencionados. Então, imediatamente, você pegou a professora Su e a levou para o banheiro. Agora, seus olhos brilhavam com uma leve luz dourada. Pensou que tinha acabado de adquirir uma técnica final de luta. E já estava enfrentando bandidos invadindo sua casa. Era a oportunidade perfeita para testar suas habilidades contra esses bandidos. Através do olhar de raio-x, você viu um bandido se preparando para chutar a porta do banheiro. Mas, no momento em que ele chutou a porta, você puxou a porta com força. Bandido forte chutou direto no vazio. Nesse momento, você fechou a mão em um punho. Rapidamente, você desferiu um soco direcionado à garganta do homem grande. Ouviu-se um estalo agudo. A pessoa instantaneamente perdeu a capacidade de resistir. Esse grupo também é experiente em batalhas. A velocidade de reação é impressionante. Justo quando esse homem forte foi derrubado no chão, o homem forte à direita imediatamente atacou. Infelizmente, seus movimentos foram vistos claramente por você. Enquanto se esquivava, imediatamente desferiu um soco. Ouviu-se um estalo e o nariz foi esmagado, sangrando profusamente. Nesse momento, o bandido que estava de guarda do lado de fora ainda não sabia o que estava acontecendo. Gritou animado em voz baixa. Caramba, vocês precisam falar mais baixo. Cubra a boca dele, cubra a boca dele. Não deixe ela gritar. Essa pessoa é claramente o líder do grupo. Seu olhar é maligno. Já começou a imaginar como aproveitar bem. Aproveitar aquela mulher incrível. Claramente, o grupo veio roubar ao ver a beleza da professora Su. Ei, ei, ei. Aquela mulher ainda é uma novata. Vocês primeiro, façam a busca, avancem. Ele fechou a porta com emoção. Mas ele acabou de virar a cabeça, todo animado. Instantaneamente, ficou tão assustado que os pelos se arrepiaram.
Viu-se uma ponta afiada de 30 centímetros. Já estava pressionada contra a cabeça dela. Dentro da casa, seus bons amigos estavam todos ensanguentados, caindo no chão. Neste momento, o chefe dos bandidos ficou com a pele arrepiada. Sentiu um medo e horror incomensuráveis. Você vai primeiro. Um sorriso estranho surgiu no canto. Irmão, irmão, me perdoe. Mas antes que pudesse terminar a frase, você agarrou o pescoço do outro. Um golpe de queda o jogou com força no chão. Em seguida, você deu um soco forte. Acertou entre os bandidos. Ouviu-se um estalo agudo. O bandido já havia perdido o direito de ser homem. Vendo o bandido no chão, ele não se mexia mais. Você engoliu um gole e disse: coisa. Também é muito fácil. Quando você terminar de resolver e lavar a sujeira das mãos, lentamente se dirigiu ao banheiro. Seu rosto estava pálido e tenso. Ao ouvir alguém entrar, ela ficou ainda mais nervosa. Ela também ouviu as palavras sujas do bandido de rosto marcado. Sabendo que havia muitas pessoas, embora ela fosse mais forte do que outras garotas comuns, sua força já era considerada grande. Mas diante de um bandido assim, sair correndo sem pensar, poderia até se tornar seu ponto fraco. Então, ela só podia se esconder aqui. Mas o que ela nunca imaginou era que você resolveria esse grupo de bandidos tão rápido. Ao olhar para a assustada e nervosa Su Yunli, os olhares dos dois se cruzaram. Por um momento, os olhos de Su Yunli ficaram levemente vermelhos. Jogue fora e corte em seus braços. Você também ficou um pouco surpreso. Então, lentamente, você estendeu os braços e a abraçou suavemente. No fundo do coração, você sentiu uma onda de alegria. Ainda bem que hoje encontrei a Su Yunli, e também acabei despertando a técnica final. Se faltasse qualquer uma das etapas, a bela professora Su certamente sofreria uma humilhação sem fim. Eu estou com muito medo. Está tudo bem, já acabou. Você disse suavemente para confortá-la. Sua mão batia suavemente nas costas de Su Yunli, mas era evidente que ela estava passando por isso pela primeira vez. Ela queria muito se acalmar, mas seu corpo tremia incontrolavelmente. Então, professora, vou te contar uma piada, tá? Depois de ouvir essa piada, você não vai ficar tão nervosa e assustada. Su Yunli acenou com a cabeça em seu abraço. Sentindo seu abraço quente e forte, o medo dentro dela foi gradualmente desaparecendo. Certo. Você sabe por que os pilotos não podem ter cicatrizes? Porque os pilotos pilotam aviões. Eles levam a máquina, não cicatrizes. Vêem, você, eu e ele. PFFT. Su Yun de repente riu. A tensão e o medo diminuíram bastante. O corpo perfeito dela fez você sentir uma onda de calor, saindo da sombra da morte. O nível de adrenalina dela. Seu coração batia forte. Su Yun, de repente, ergueu a cabeça e olhou para você, as bochechas coradas. Seus olhos estavam cheios de todos os tipos de emoções desavergonhadas. Ela não conseguiu mais se conter. Ela estendeu a mão pequena e segurou a gola da sua camisa. Os lábios cheios dela tocaram suavemente os seus, como a calma antes da tempestade. O dela também estava se tornando cada vez mais intenso, cada vez menos disfarçado, com a respiração acelerada, com os sentimentos mais sinceros de seu coração. Neste momento, vocês pareciam ter esquecido tudo ao seu redor. O mundo inteiro parecia se resumir a vocês dois. Depois de um longo tempo, Su Yunli, com seu corpo delicado, tremeu levemente e lentamente se afastou de você. As bochechas dela ainda estavam rubras. Seus olhos ainda tinham um brilho de confusão. Quando a adrenalina começou a diminuir, foi então que ela percebeu que a antiga lesão no tornozelo havia se ampliado. Você a pegou suavemente e a colocou no sofá. Com movimentos delicados, começou a examinar a lesão. A sola dos pés delicados de Su Yunli ainda era tão perfeita. Através da análise, você soube que era apenas uma contusão nos tecidos moles. Um período de descanso deve resolver. Não demorou muito para que uma sirene de polícia soasse. Quando as pessoas chegaram ao local, todos estavam com os olhos arregalados e expressões de incredulidade. O bandido não conseguiu escapar e foi pego. E ainda eram professores e alunos da Universidade Xia. Quando Su Yunli foi levada de ambulância para o hospital, o local do crime foi limpo e organizado. Você também foi levado à delegacia de Qinshen para prestar depoimento. Só depois soube que esse grupo de bandidos tinha mais de 10 assassinatos nas costas. Eles também eram criminosos de nível analista de procurados. Após entender a situação, sob a calorosa despedida do diretor e de todos os presentes, você saiu da delegacia com elegância, rumo ao hospital da professora Su. E o milhão da recompensa foi diretamente depositado na sua conta. Mas não demorou muito. E logo se ouviu uma série de toques, detectando as boas ações do hospedeiro em situações de crise, capturando bandidos, salvando toda a população da cidade de ameaças à vida. Recompensa, evolução do olho da perspicácia.
Recompensas como Spider-Man. Percepção de perigo semelhante. Recompensa, habilidade de cura para todas as doenças. Isso é incrível. Você ficou completamente atordoado. Você até quis dar um joinha. Sistema, você é demais. Você é isso. Com essa coisa. Isso não é como ter uma bolsa ambulante? Não seria bom tocar nos pés da Suyeon Lee? Você parece ter pensado em algo de repente. A imagem da Suyeon vai gradualmente surgindo na minha mente. O corpo incrível da Yeon Lee. Nesse momento, estou ardendo de desejo. Já não vejo a hora de encontrar a professora Su. Neste momento, no hospital popular, é a Yeon Lee que está deitada tranquilamente na cama. Seu olhar está um pouco vazio, não sei no que ela está pensando. Professora Su, está pensando em mim? Nesse momento, você entrou segurando um buquê de flores. Os olhos da Yeon Lee se fixaram de repente. Ao te ver, ela instantaneamente mostrou um leve sorriso incontrolável. Sem vergonha. Quem sente sua falta? Tudo bem. Parece que eu exagerei. Então eu vou. Você faz um gesto como se fosse se levantar e ir embora. A Yeon Lee ficou boquiaberta. Ela raramente fica tímida. Espere, não vá embora. A professora estava pensando em você agora há pouco. Está satisfeito agora? Você imediatamente tosse 2 vezes. Com uma expressão séria, apontou para a própria bochecha. Deixe-me ver o quanto você deseja. Olhou rapidamente para o quarto. Após confirmar que havia outras pessoas, ela estendeu as mãos e abraçou sua cabeça. Com força, ela te segurou em seus braços. E deu um beijo. Você de repente sentiu sua bochecha encolher. Deixa, professora. Este é o próximo ato. No entanto, você também não é alguém que se deixa levar. Aproveitando que Suyeon Lee ainda não reagiu, você estendeu as mãos diretamente em direção à cintura dela. Ah, não! Está com muita coceira. Suyeon está deitada. Devido à lesão no tornozelo, não conseguiu desviar. As mãos balançavam descontroladamente no ar, tentando bloquear seu avanço. Após uma onda de brincadeiras, o rosto de Suyeon Lee, que antes estava um pouco pálido, instantaneamente, surgiu um encantador rubor. O pescoço também ficou tingido de um tom rosado. Babando, grande cara de deliciado. Suyeon Lee fingiu estar brava e disse com uma voz delicada ainda com coceira, certo? Você faz um movimento como se fosse pular em cima. Não faça isso. Eu errei. Eu me rendo. Apressei-me a fazer um charme. E te lançou um olhar de leve raiva. Esse idiota. Não é nada respeitoso. Professora Su, o médico disse que você vai ficar quanto tempo? Cerca de 15 dias. Só de pensar já é difícil. Deixe eu dar uma olhada em você. Você diz isso enquanto se prepara para tirar a atadura. Afinal, é a sua habilidade que está em jogo. O tratamento não é problema. No entanto, Liri não consegue se conter. Seu rostinho ficou vermelho. Ai ai ai. Pensou que a professora não sabia o que você estava pensando. Buraco. O médico chegou. Não mexa mais nos meus pés. Se você realmente quiser brincar. Este meu. Ainda. Calmo. Suyeon torceu a outra perna longa e branca como a neve. Estendeu-se para fora do cobertor. Você ficou paralisado por um instante, olhando para aquele corpo jovem e delicado. Isso é simplesmente um banquete nacional. Você ficou instantaneamente paralisado, olhando para aquele grande e tenro. Isso é simplesmente um banquete nacional. A professora Su, impaciente, balança a cabeça. Mas em seus olhos havia um toque de expectativa e timidez. O que foi? Você não gosta mais disso? Vamos lá, mais rápido. O que você está esperando? Alguém vai chegar a qualquer momento. Ela murmura de forma delicada. Suas bochechas, porém, eram deslumbrantes e sedutoras como se estivessem em chamas. Ai, minha professora! O que você está preocupado? Eu não sou assim tão. Você estendeu a mão e apertou seu rosto delicado e suave. A professora Su ficou tão envergonhada que não conseguia levantar a cabeça. Ela rapidamente puxou o cobertor para cobrir seu longo vestido branco, reclamando. Então, você pode me ajudar a entender o que isso significa? Você não sabe diagnosticar, sabe? Você não está dizendo isso só para provocar, está? Quem disse que eu não sei cuidar de doenças? Seu rosto ficou levemente sério. Sem brincadeiras, professora Su. Se você quer descer mais rápido, confie em mim. Dito isso, você abraçou a grande figura voluptuosa de Suyeon Lee. Desfez a atadura que havia acabado de colocar no tornozelo. Segurou delicadamente o pequeno pé machucado de Suyeon Lee. Sentiu uma onda de calor entrar. A dor aguda que era um pouco insuportável. De repente aliviou com essa massagem. A beleza de Yeon Lee parecia ainda mais radiante. O jovem sabe um pouco de medicina. Antes, mover meu pé era uma questão de vida ou morte. Agora, girar não é problema algum. E então, professora Su, está confortável? Sim, Suyeon Lee disse timidamente, com uma voz suave como um sussurro. Seus olhos fixos em você.
com uma surpresa e gratidão que não podiam ser escondidas. Xiao Mu. Já pode. Realmente pode. Você pode soltar. Ela apertou os lábios vermelhos e quis puxar os pés de volta. Mas estava sendo apertado por você. Realmente está quase lá. O rosto bonito de Suyun estava tão vermelho que quase gotejava, murmurando em voz baixa e com raiva. Quase lá, então você pode me soltar. Mas, professora Su, eu percebi que você tem muitos problemas. Seus olhos são profundos. Sem esconder, olhei Suyun Lee de forma abrangente. Suyun Lee ficou surpresa. Então ouvi você dizer rapidamente. Você não só tem problemas nos tornozelos e joelhos, mas também nos quadris. Todos têm um certo desgaste. Nos dias de chuva, seu joelho deve doer muito, não é? Suyun Lee ficou chocada. Ela acenou levemente com a cabeça. Como você sabe? Esse é meu velho problema. Quando eu ainda estava na seleção nacional, eu tinha que treinar muito todos os dias. Quando chegava o dia de chuva, meu joelho doía como se estivesse sendo picado por agulhas. Rosto. Ela suspirou levemente. Seus olhos revelavam um pouco de resignação e cansaço. Afinal, é por honra do país. Que importância tem a dor pessoal? Ao ouvir isso, você respondeu com uma expressão tranquila. Eu percebi isso. Sob o olhar da patologia, não há doença que não possa ser vista. Suyun Lee sorriu levemente. Que se revelou. Pequeno Mu, você quer dizer que pode ver através? Eu posso usar técnicas para fazer isso se recuperar lentamente. Só que, para querer erradicar completamente, pelo menos tocar, pelo menos precisa de umas 10 sessões de massagem. Ao ouvir isso, seus olhos brilharam imediatamente. Surpresa e feliz, disse. Você realmente pode curar essa doença em mim? Essa dor aguda a atormentou por muito tempo. Também foi a principal razão para sua aposentadoria. Mas tomou uma grande quantidade. Mas, no final das contas, não adiantou. Talvez. Mulher realmente tem um jeito, não é? Você não está dizendo isso de propósito, está? Na verdade, eu só estou tentando lembrar como cuidar dos meus pés. Suyun Lee pegou o travesseiro e o colocou sobre seu rosto, que estava completamente vermelho. A professora também sabe que vocês jovens não estão se comportando bem. Na verdade, não precisa procurar por esse tipo de desculpa. Você pode ir direto ao ponto. A professora te ajuda. Antes que ela pudesse terminar de falar, sua mão quente já estava massageando seu joelho, como se tivesse algum tipo de magia. O conforto quase fez Suyun Lee soltar um grito. Sob suas mãos habilidosas, os músculos e ossos desgastados de Suyun Lee foram restaurados. Ela só sentia suas coxas tensas, tão relaxadas e confortáveis. Não posso deixar de dizer que a técnica de massagem do jovem é boa. Mas... Suyun apertou lábios rosados. Seus olhos estavam extremamente envergonhados. Eles passaram juntos por uma crise de vida. Agora ela também não te resiste mais. Mas aqui é um hospital. A enfermeira lá fora está andando de um lado para o outro. E se descobrirem a professora e seu aluno? Isso seria bom? Finalmente, não consegui me conter e disse em um tom suave. Tudo bem, você já apertou o suficiente. Solte rápido. Ela parecia estar implorando a você com um tom de súplica. Sua voz era suave e tinha um toque de doçura. Tem muitas outras pessoas lá fora. Se você quiser, podemos esperar em outro lugar. Agora, por favor, não aperte mais, ok? Se alguém nos vir. As bochechas de Suyun Lee estavam vermelhas como uma maçã madura. Seus olhos estavam cheios de timidez e inquietação. Ao ouvir isso, você lentamente retirou a mão e disse seriamente. É só a professora. Estou apenas te tratando. O que há para se sentir envergonhado? Eu sei. Suyun Lee estava encolhida sob o cobertor, mostrando metade da cabeça. Seus olhos tímidos e brilhantes olhavam para você. Seu coração batia acelerado. Como é que esse homem pequeno de repente ficou mais bonito? Foi então que seu celular no bolso vibrou de repente. Ao tirar o celular, você viu que era uma mensagem da tia Xing. Seu rosto mudou levemente. Professora Su, eu tenho um assunto urgente e preciso ir primeiro. Seu tornozelo já está bem, mas ainda é melhor ficar alguns dias no hospital. Vou procurar um apartamento perto da Universidade Xia. Depois que encontrarmos, nós nos mudamos. O que aconteceu? O que aconteceu? Ao ver sua expressão séria, Suyun Lee ficou muito preocupada, lutando para se sentar. Mas você a pressionou suavemente no ombro. É que minha tia Xing está bêbada. Deixe-me ir buscá-la. Não se preocupe, irmã Lee. Enquanto você falava, você estendeu a mão e arrumou suavemente os fios de cabelo de Suyun Lee. Seus olhos estavam cheios de ternura e preocupação. Sob seu olhar preocupado, você se inclinou, pressionando sua testa. Suyun Lee ficou surpresa. Em seguida, fechou lentamente os olhos, respondendo a este abraço caloroso.
Ouviu-se apenas um estalo. Foi então que você de repente tirou uma selfie. Em seguida, enviou essa foto para Su Yun-li dizendo: Professora Su, descanse bem. Se sentir saudades de mim, olhe para a foto. Olhando para aquele doce beijo, Su Yun-li, com o rosto ruborizado, acenou levemente com a cabeça. Tenha uma boa viagem. Observando sua silhueta se afastar até desaparecer. Foi então que Su Yun-li desviou o olhar e fixou-se na foto do beijo. A emoção reprimida explodiu neste momento. Ela não conseguiu mais se conter. Focando naquela foto, o dedo também se moveu lentamente para baixo. Após receber a recompensa, pensou um pouco e decidiu configurá-la como papel de parede. Embora ainda falte uma apresentação formal, mas ela sente que já está profundamente envolvida. Ao mesmo tempo, assim que você saiu do hospital, foi direto para a sala VIP da Lan Yi. A mensagem de Xing Yishan não dizia muito. Apenas pediu para você buscá-la. Se não puder vir, fique em casa esperando ela voltar. Embora a tia Xing tenha dito isso, você também sabe que sua tia ingênua não é muito boa em lidar com esse tipo de situação. Se fosse apenas para beber algo, tudo bem. Mas ela está pedindo um favor. Naturalmente, ela está em uma posição desvantajosa, já que a bela tia Xing precisa da sua ajuda. Você com certeza não pode recusar. Neste momento, na sala VIP da Lan Yi, algo inesperado aconteceu. Neste momento, na sala VIP da Lan Yi, Xing Yishan estava um pouco nervosa, em pé na cabine. Estava prestes a perguntar, quando de repente viu um homem magro como um macaco. Ele se chama Yang Wei. É o irmão de Yang Kaixin. Mesmo sabendo que Xing Yishan já é casada, ele ainda assim tenta agradá-la. Diz algumas coisas que fazem as crianças sentirem falta da mãe. O que aconteceu? Você ficou surpreso ao me ver? Yang Wei estava relaxado no sofá, observando Xing Yishan constantemente, com um olhar cheio de intenções maliciosas. Shan Shan, eu sei que você não gosta do meu irmão mais novo, mas ele gosta de você há muito tempo. Ele só veio te ver. Não tem problema. E não vai atrapalhar nossa conversa. Yang Kaixin sorriu com os olhos semicerrados. Ao ouvir isso, Xing Yishan também não sabia o que dizer. Forçou um sorriso. Irmã Xin, eu estou passando por alguns problemas recentemente. Você pode me emprestar um pouco de dinheiro? Eu sabia que seu marido não era confiável. Ele abandonou até a esposa e os filhos por dinheiro. Ele é um verdadeiro canalha. A expressão de Yang Kaixin mudou. Parecia estar tão irritada quanto se sentia simpática por Xing Yishan. Ao mesmo tempo, lançou um olhar para Yang Wei ao seu lado. Shan Shan, eu te considero uma amiga de verdade. Mas ele também é meu irmão. Eu sei que vocês tiveram desavenças antes. Que tal assim? Eu te empresto uma taça. Você bebe quanto quiser, eu te empresto quanto você beber. O que acha, Shan Shan? A irmã Xin é boa com você, não é? Yang Kaixin disse com uma expressão amigável. Xing Yishan franziu a testa. Pensou que o que Yang Kaixin dizia soava bem. Provavelmente não tinha boas intenções. Mas esse empréstimo realmente poderia resolver sua emergência. Depois de pensar um pouco, Xing Yishan pegou o copo e bebeu tudo de uma vez. Mas não demorou muito. De repente, uma sensação de tontura a atingiu. Ela virou a cabeça rapidamente, olhando para o copo vazio e o sorriso malicioso de Yang Kaixin. Com certeza, algo está errado. Shan Shan, você está bêbada. Yang Kaixin tinha o rosto todo amassado. No instante seguinte, Xing Yishan desabou de repente. Sua última consciência foi ver Yang Wei, com um sorriso no rosto, entrando lentamente. Irmã mais velha. Essa sua jogada é boa. Yang Wei deu uma olhada em Xing Yishan, que estava desmaiada no chão. Com um sorriso no rosto, ele se aproximou de Yang Kaixin. Yang Kaixin acenou com a cabeça, satisfeita. Olhando com desprezo para Xing Yishan desmaiada no chão, ele a ridicularizou. Levei-a para o quarto. Lembre-se. Espere cerca de 10 minutos antes de entrar. Naquele momento, ela será mais proativa do que você. Sobre o vídeo depois. Você sabe o que fazer. Ao ouvir isso, Yang Wei imediatamente acenou com a cabeça, envergonhado. Velho amigo. Eu sei. Justo quando Yang Wei, com um sorriso no rosto, estava prestes a abraçar Xing Yishan, ouviu-se um grande estrondo. Yang Wei foi imediatamente arremessado para longe. Quem é você? Enquanto corria, você estava usando os olhos da visão penetrante. Então, você sabe exatamente o que aconteceu aqui. Você não disse nada. Apenas o encarou com raiva. Yang Kaixin instantaneamente sentiu um frio intenso subindo pela cabeça. Segurança. Onde está a segurança? Yang Kaixin estava prestes a gritar. Então, você a atingiu com um soco de justiça no rosto. Ouviu-se um estrondo. Ela rolou diretamente para o chão. Yang Kaixin olhou para você com medo. Ela emitiu um som confuso. Socorro! Mas você ainda não disse nada. Você a pegou e a jogou no sofá.
Abaixou a roupa e bateu com força no rosto dela. Até que seu braço começou a ficar dormente. Você parou. Neste momento, os olhos de Yang Kaixin estavam tão inchados que pareciam uma fenda. Ela ainda parecia um rosto muito inchado e machucado. Versão Machutra. Depois de fazer o que precisava ser feito, então, você pegou a tia Xing e se preparou para sair. Ao passar pelo Yang Wei que ainda estava convulsionando, você deu um golpe que causou infertilidade, o que o fez perder o poder de ser homem. Quando ele se acalmou um pouco, você saiu da lã e abraçou a Xing Yishan. Ao ver sua aparência, você suspirou. Ai, essa minha tia linda e ingênua. Como em tão pouco tempo encontrei uma situação tão desagradável. Logo vocês estavam de volta ao carro Bentley. Assim que se sentaram no carro, a tia Xin emitiu um som fraco, mas ela ainda estava com a testa franzida e os olhos fechados. Apenas continuava a emitir sons estranhos. Ao ver essa cena, você, instintivamente, estendeu a mão para tocar a bochecha ardente da tia Xin. Essa tia idiota. Além da idade e do corpo, ela é minha tia. De resto, onde ela se parece? Mas nesse momento, parece que a bebida começou a fazer efeito. Xing Yishan de repente te abraçou pelo pescoço. Como uma criança, começou a lamber. Seu corpo começou a esquentar involuntariamente. Meia hora depois, a tia Xing, que havia acordado, estava encolhida no banco de trás com o rosto cheio de timidez. Pequeno pastor malvado. Cheirinho de pequeno. Ela segurava um boneco de pelúcia no carro. Seu rosto delicado estava coberto de um rubor. Neste momento, você estava dirigindo. Com o canto do olho, você deu uma olhada na saia justa do passageiro. Então olhou novamente no espelho retrovisor para ver Xing Yishan, a aparência tímida dela. Você sorriu resignado. Não me culpe, tia Xing. Eu também não sabia que você realmente. Você ainda diz. Rápido, rápido. Xing Yishan, envergonhada, encolheu todo o rosto sob a boneca de pano. Ao ver seu rosto envergonhado, parecia que ela ia desmaiar. Você também não disse mais nada. Concentrado, dirigiu o Bentley. Por um momento, só restou o som baixo do motor dentro do carro, e a respiração ligeiramente apressada de Xing Yishan. Mas nesta atmosfera tranquila, Xing Yishan não conseguiu se conter novamente. Como vou ter coragem de te ver depois disso? Eu sou sua tia. Seu pequeno irritante. Seu fedido. Meu rosto vai ver as pessoas. Quanto mais ela pensava, mais envergonhada ficava. Seus pequenos punhos rosados batiam como gotas de chuva no boneco de pelúcia, para aliviar sua tensão e timidez. Isso te deixou sem saber se ria ou chorava. Como a tia Xing pode parecer tão tímida e adorável? Isso lhe dá uma sensação de estar apaixonada. Justo nesse momento, o carro parou em frente ao sinal vermelho. Você se virou e seguiu o pescoço rosado de Xing Yishan, e gentilmente abraçou a nuca da tia Xing. Uma sensação indescritível percorreu seu corpo como um choque elétrico. A tia Xing estremeceu. Instantaneamente, seu corpo todo se sentiu mole e sem forças. Tia Xing ainda está envergonhada. Vem e já não está envergonhada. Estava tão agitada antes. Ao ouvir isso, marca registrada. Xing Yishan levantou a cabecinha. Seu rosto ruborizado parecia extremamente atraente. Venha. Deixe-me, seu pequeno vilão, Mu. Ela de repente mostrou suas pequenas presas. Com um olhar zangado e ameaçador, disse. Quando chegaram à garagem da mansão, Xing Yishan ainda estava envergonhada e não se atreveu a sair do carro. Mas você a pegou com firmeza. Como se estivesse carregando uma filha, foi direto para o banheiro. As bochechas de Xing Yishan ainda estavam ruborizadas. Em seu olhar havia um pouco de timidez e confusão. Ela inclinou levemente a cabeça. Não se atreveu a olhar diretamente em seus olhos. Apenas murmurou em voz baixa. Fedido. Pequeno pastor fedorento. Já disse que não quero que você me abrace. Minha boa tia Xing. Agora não sou eu que estou fedido. Vá tomar um banho logo. Espera, eu ainda preciso lavar o carro. Você. Yishan está envergonhada e irritada. Mas não sabe como dizer. Você entra em casa segurando Xing Yishan. Depois, você a coloca suavemente no banheiro do segundo andar. Então você volta para a garagem. Enquanto lava o carro. Enquanto se lembra da cena no evento de Lan Yi. No caminho de volta, você pergunta a tia Xing sobre o histórico da família Yang. A família Yang é poderosa e suas relações são complicadas. Até mesmo Bai não se separa da família. Parece que você precisará ser cauteloso no futuro. Pensando nisso, você de repente sente que o que aconteceu hoje é até mais agitado do que um mês. Mas neste momento você fica animado. Você não esqueceu que a tia Xing disse para ir ao quarto dela à noite. Deixe-se ir para o quarto dela. Você também está ansioso para ver como a tia Xing vai te ajudar. Mas nesse momento, uma voz tímida de repente ecoou. Neste momento, a tia Xing Yishan olha para você com nervosismo.
O pequeno Mo ainda não acabou? Você levanta a cabeça. Você vê a tia Xing no corrimão do segundo andar. Seus olhos brilhantes estão fixos em você. Canalha. Neste momento, Xing Yishan está com os cabelos longos soltos. Seu rosto bonito está maquiado com cuidado. Ela cobre o rosto com uma expressão tímida. Diferente de sua habitual compostura e elegância. Você a vê vestindo um longo vestido de renda. Muito sensual, mas sem perder a elegância. Seus pés brancos já estão calçados com meias altas. Xing Yishan é observada diretamente pelo seu olhar. Seu coração já está cheio de timidez. Seu rosto está tomado por um rubor intenso. Embora ela tenha sido observada com atenção no carro antes, ela já foi vista em detalhes por você. Mas afinal, agora é ela quem está realmente tomando a iniciativa. Iniciativa em relação ao filho biológico de sua melhor amiga. Neste momento, ela sente uma emoção inexplicável surgir dentro de si. Não esperava que o grande e desajeitado vilão Mu Jie acabasse sendo atraído por alguém que já parece uma velha. A esse ponto, Xing Yishan olhou para você timidamente e disse em voz baixa: Você ainda está parado aí? Não vem logo? Você, que acordou, corou ponto amor próprio. Não esperava que um dia ficaria tão encantado assim. Quando você subiu para o segundo andar, olhando para o pescoço delicado e bonito da tia Xing, apenas olhar faz seu coração acelerar. Já faz tempo que não uso maquiagem. Se eu não estiver bonita, você ri. A tia Xing sorriu timidamente. Virou a cabeça um pouco envergonhada. Ao ver a expressão tímida da tia Xing, você sentiu sua respiração ficar um pouco ofegante. Não conseguia aguentar. Estou quase chorando. Recuperação milagrosa, né? Rápido, me dá um filho. Embora normalmente seja bem desinibido, mas falando sério, ainda é um garoto puro. Pare de falar sobre você. Mesmo que o santo do caminho celestial chegasse, não aguentaria. Um risinho escapou. Xing Yishan, com seus lindos olhos, começou a brilhar. Ela também estava vendo essa sua parte tímida pela primeira vez. Com um toque tímido, ela arrumou o cabelo. Espera um pouco. Não fale de si mesmo. Não acenda a luz. Estou um pouco nervoso. Meia hora depois, o ar estava impregnado com um cheiro sutil. Mas nesse momento, papai, papai, como se chama o pai do papai? De repente, um toque de celular estridente soou. Você e Xing Yishan são iguais. Os olhos de Xing, antes turvos, recuperaram um pouco da clareza. Ela olhou para você com um olhar distante. Não. Atenda o Mu Jie. Você naturalmente não deu atenção. O toque do telefone logo parou. Mas logo em seguida, o telefone tocou novamente. Neste momento, você ficou extremamente irritado. Você se virou, pegou o celular e estava prestes a xingar. Mas ao olhar para o identificador de chamadas, você sentiu um arrepio por todo o corpo. Liu Huoyan. Era sua mãe ligando. Sua reação despertou a curiosidade de Xing Yishan. Ela olhou para você com seus olhos brilhantes e confusos. Você rapidamente fez um gesto de silêncio para Xing Yishan. Xing Yishan fez um gesto pedindo silêncio. Alô, mãe. O que te fez lembrar de que você tem um filho hoje? Ao ouvir como você a chamou, Xing Yishan ficou em choque. Seu rosto, antes ruborizado, instantaneamente perdeu a cor. Ficou pálido. Nos seus olhos confusos, surgiu de repente um olhar de pavor. Ao ver isso, você estendeu a mão e gentilmente segurou Xing Yishan. Você olhou nos olhos de tia Xing e ela balançou a cabeça. O dedo tocou levemente e ativou o viva-voz. Seu moleque fedido. Que tipo de coisas sem coração você está dizendo? Se você continuar falando bobagens, acredita que eu vou voar até aí? Eu acredito, eu acredito. O que houve, mãe? Pelo seu tom, parece que você está um pouco brava. Quem está te incomodando, mãe? Fala logo para eu ir lá resolver. Eu vou dar uma surra nele. Enquanto você falava, colocou o celular suavemente ao lado. Estava super nervoso. Com a testa franzida, te encarava intensamente. Mas você apenas sorria de forma maliciosa. Vá brincar em outro lugar. Apenas não me faça ficar brava. Eu não estou a fim de ouvir suas bobagens agora. E a tia Xin? O que ela está fazendo? Eu liguei para ela mais de 10 vezes e ela não atendeu. Xing Yishan então se lembrou que o celular dela estava sem bateria há muito tempo. Depois de ouvir isso, Xing Yishan imediatamente começou a acenar para você nervosamente, sinalizando para não mencionar ela. Mas você estava determinado. A tia Xin está bem ao meu lado, não está? Estamos assistindo TV. O celular dela pode estar sem bateria. Ao ouvir isso, Yishan imediatamente ficou rígida, com os olhos arregalados. Um rubor que antes não estava visível surgiu em seu rosto. Um leve rubor apareceu. Faça ela atender o telefone rápido. A voz da mamãe estava muito apressada. Parecia que algo sério estava acontecendo. Estou com o viva-voz ligado, mamãe. Você e a tia Xing, o que vocês duas querem sussurrar?
Apenas me trate como Ari e me deixe ouvir também. Eu prometo que não vou interromper. Você está brincando. Mas o olhar estava fixo no rosto assombrado e sedutor de Ishan. Isso fez surgir em você uma sensação diferente. Mulher, não me faça ficar irritado. Faça sua tia Xinga atender o telefone rápido. Ao ver a mamãe, parecia que havia algo sério. Ishan, vendo que não podia evitar, rapidamente limpou a garganta. E com a voz um pouco rouca, disse: O que houve, Huoyan? Por que você lembrou de me ligar hoje? Tudo bem. Você se atreve a me esconder esse tipo de coisa? Liu Huoyan gritou furiosamente. Xing Yishan quase se assustou ao ouvir isso. Seu rostinho de repente ficou extremamente pálido. Até você ficou surpreso ao ouvir isso. Será que minha mãe realmente está me vigiando? Neste momento, Xing Yishan não se atreveu a falar. Liu Huoyan continuou atacando sem parar. Nós ainda somos melhores amigas? Você acha que pode me tratar assim? Eu. O rosto de Ishan estava em pânico. Ele gaguejou por um bom tempo sem conseguir dizer uma palavra. Ele nem sabia como se defender. Ela até queria se ajoelhar e pedir desculpas. Você nem se atreve a respirar. Minha mãe também me culpa. Você pegou o celular com raiva, pensando em assumir toda a responsabilidade. Mas antes que você pudesse terminar a frase, o riso frio de Liu Huoyan veio do celular. Neste momento, Xing Yishan não se atreve a falar. Liu Huoyan continua com toda a força. Eu. O rosto de Ishan está em pânico. Shen Tian, gaguejando, não consegue dizer uma palavra. Ele nem sabe como se defender. Ela até pensa em se ajoelhar e admitir o erro. Neste momento, o riso frio de Liu Huoyan vem do celular. Você vai pedir emprestado a outra pessoa e não a mim. Você ainda me considera sua boa amiga? Ah! Este desdobramento repentino deixou você e Xing Yishan instantaneamente atordoados. Usando uma desculpa. Quanto tempo você ainda quer me enganar? Se não fosse por alguns amigos que me contaram essa notícia hoje, eu nem sabia que você devia tanto. O que você realmente quer, Xing Yishan? Você quer um abrigo? Yishan, neste momento, ainda está com a cabeça confusa. Não sabe de jeito nenhum o que está acontecendo. Você rapidamente interrompeu ao ouvir isso. Mamãe é assim. Hoje eu encontrei um compartimento secreto na mansão. Dentro havia mais de 8 milhões em ouro. Então eu e a tia Xing fomos procurar novamente hoje. A tia Baiji emprestou 10 milhões. Assim que terminei de falar, você imediatamente arregalou os olhos. Isso é um erro de fala. Eu disse a coisa errada. Como eu suspeitava. Do outro lado da linha, houve um silêncio estranho. Hehe. É assim, né? Estava procurando pela Zigie. Xing Yishan estava tão ansiosa que quase chorou. Ela rapidamente pegou o telefone e explicou. Não, Huoyan. Eu não estou evitando você. Mas eu devo muito agora. Você ainda tem um pequeno Mu para cuidar. Eu sou um poço sem fundo. Do outro lado da linha, ainda havia silêncio. Ishan sentia que cada segundo estava se arrastando. Gotículas de suor começaram a aparecer na testa de Zixie. Desculpe, Huoyan. Eu não queria te esconder isso. Eu só estou. Finalmente, Liu Huoyan falou novamente. Tudo bem, por que você está tão nervoso? Eu não sou uma pessoa que não faz sentido. Eu passei o dia juntando aqui e ali. Acabei de conseguir 20 milhões. Já foi transferido para a sua conta. Para o restante, vou pensar em algo depois. Se não der certo, eu vou vender a empresa. Não pode ser. Ao ouvir isso, Xing Yishan recusou sem pensar duas vezes. Vender a empresa? Como isso pode ser? Isso é a vida inteira de Liu Huoyan. Não, por favor, não faça isso. Huoyan, considere isso como um pedido meu. Por favor, pense um pouco como o Xiao Mu. Ele ainda é jovem. Ele ainda terá muitos lugares para usar no futuro. Eu cuido dos meus próprios assuntos aqui. Ponto não é grande coisa. No pior dos casos, você acaba com tudo de uma vez, certo? Liu Huoyan disse calmamente e suavemente. Você já chega. Não pense em coisas extremas. Não é como se fosse sozinho. Sua filha, Kiki, ainda não sabe disso, certo? A tristeza neste momento não pode ser impedida de fluir. Ela limpou as lágrimas com a mão trêmula. A voz estava carregada de choro. Huoyan, graças a ter você e Xiao Shou sempre ao meu lado. Se não fosse por vocês, eu realmente não sei o que fazer. Liu Huoyan, impotente, ajustou a testa. O pequeno Mu, aquele travesso, não te deu problemas ultimamente, né? Ei, mãe. Se você quiser dar uma lição no seu filho, é só avisar. Não use esse tipo de conversa sugestiva. Estou falando com sua tia Xing. O que você está intrometendo? Você pode me dizer a verdade, só isso. Ele. Pequeno pastor ele. O rosto delicado de Xing Yishan já estava cheio de rubor. Os olhos de pêssego, úmidos, te encaravam ferozmente.
Mas você tem uma expressão que não tem medo da morte. Isso a deixou sem opções. Mas, para os ouvidos de Liu Huoyan, era outra história. Com as sobrancelhas franzidas. Mujie, não pense que sua tia Xing, por ser gentil, não pode lidar com você. Você se atreve a não ouvir o que ela diz? Eu te aviso, fique na sua. Você ficou tão chocado ao ouvir isso que quase perdeu a compostura. Não é possível, mãe. Você também tem um sistema? Caso contrário, como você consegue ser tão apropriado em cada palavra que diz? Ficou completamente honesto, olhando para você assim tão tranquilo. Xing Yishan de repente soltou uma gargalhada hahaha. Se você é assim, não chame o pequeno pastor de novo. Pequeno pastor é tão lamentável. E não me intimidou. Aqueles olhos de flor de pêssego brilhantes e espirituosos lançaram um olhar para você. Mas seu rosto vermelho mostrava um forte interesse. Vendo que essa conversa não teria fim, você atendeu o telefone apressadamente. Tudo bem, mãe. Já está tão tarde, descanse cedo. Depois que desligou o telefone, Yish olhou para sua expressão confusa e sorriu encantadoramente. Ela parecia deslumbrante. Ela estendeu as mãos para proteger seus ouvidos. Com um olhar severo, disse com raiva. Muito bem, você, pequena. Sua mãe mandou você me ouvir. Você realmente ouviu isso assim? Mas enquanto falava, ela de repente percebeu que a posição de vocês dois estava um pouco. As bochechas dela instantaneamente ficaram vermelhas. Olhando para a aparência tímida da tia Xing, você sorriu de forma sedutora instantaneamente. Tia Xing, nós ainda não terminamos, certo? Mas sua mãe acabou de dizer que você não pode me intimidar. O que você tem? No dia seguinte, quando você e a tia Xing acordaram, já era 9 horas da manhã. Com sua condição física, você na verdade não deveria estar tão cansado. Mas o que aconteceu ontem foi demais. Lutando contra os assaltantes e salvando a tia Xing, e depois passando a noite toda com a tia Xing. Esta também foi a primeira vez em um tempo que você teve um descanso tão tranquilo. Nesse momento, seu movimento também surpreendeu a tia Xing ao lado. A tia Xing soltou um pequeno som e lentamente abriu os olhos. De repente, parecia que ela tinha chegado a algo. A pupila treme e rapidamente fecha os olhos. A pessoa inteira fica imóvel. Ao ver essa cena, você imediatamente acha engraçado. Não esperava que a tia Xing fosse uma mulher madura tão elegante e encantadora. Ela também tem atitudes tão infantis. Mesmo que já tenham se comunicado profundamente, ainda assim, são tão tímidos. Embora os dois não tenham nenhum laço. Mas, de qualquer forma, sou filho biológico da melhor amiga dela. Cresci vendo-a desde pequeno. Sentir-se tímido por um momento é normal. Você também não tentou desmascarar a tia Xing. Assim, você simplesmente aprecia a tia Xing em silêncio. O rosto gentil e compreensivo da tia. Mas não consegue manter isso por muito tempo. A tia Xing realmente não consegue mais aguentar. Ela, envergonhada e irritada, disse. Seu pequeno travesso. Quanto tempo você ainda vai me olhar? Você não fica vermelho e seu coração não acelera. Se pudesse, quero te ver como a primeira coisa que vejo quando abro meus olhos todas as manhãs. Vai, seu pequeno. Saia rápido, saia rápido. Xing Yishan, com o rosto vermelho, apressou. Ela quis se sentar, mas de repente percebeu que ainda não estava vestida debaixo do cobertor. Sob o olhar feroz e arregalado da tia Xing, você sorriu maliciosamente enquanto segurava sua cabecinha. Beijou aquelas bochechas macias. Depois de um bom tempo, vendo você sair e ainda fechar a porta com carinho. Neste momento, Xing Yishan estava com o olhar perdido. Lentamente, ela soltou algumas palavras entre o rubor. Pequeno pastor, eu também, você. No entanto, o que ela não esperava era. Você tinha acabado de sair da porta. Mas de repente, algumas vozes apressadas começaram a soar.